Já está rolando? Já está gravando? Já tá gravando. Episódio, então estamos gravando hoje o episódio número 47, Arthur? Eu acho que sim, cara. Eu já perdi a conta já. Tá pegando mal aqui, porque toda vez eu me confundo. Relaxa, é a idade assim mesmo. Não, mas o bom é jogar pra cima, né, cara? O bom é jogar pra cima. Não, mas tem que ser... Vai que o patrocinador tá assistindo aí. Ah, episódio número 1000, entendeu? Fala, moçada. Então, bem-vindo. Ainda tô travando aqui, de manhã ainda tô travado, na verdade. Mas bem-vindos ao Montinkcast. É 47. 47 episódios gravados já, como passa rápido. E hoje eu vou conversar aqui com o Raul e com o Viking. Daqui a pouco eles vão se apresentar. Tem muita gente que já conhece o Viking, mas estou tendo o prazer aqui de receber você, Raul. Seja bem-vindo. Prazer e sua meu. família, né? Sua família também está participando aqui. Mais importante. Isso aí, cara. Viking, bem-vindo. Muito obrigado novamente aqui. Tô te vendo demais, hein, cara? Pois é, tá difícil. Tá difícil. E o Arthurzão também tá ali, sempre participando. Então faltou o microfone pra mim aqui, Roberto. Pois é, velho. Microfone pro Arthur. Eu já... Agora nesse podcast, vários episódios eu falei, pô, Arthur, você tem que vir aqui pra frente da câmera e tal. Ele, não, vou mexer com isso não. Mas, hoje, eu já entendi aqui como trazer ele pra cá. Por causa deles aqui. Porque já tava rolando um podcast aqui antes desse podcast. Que é sobre o quê? Fala aí. Que vocês estavam falando. Sobre séries novas, sobre né? séries, Seus né? Anéis, uma Game of resenha Thrones, sobre séries, né? Então eu intimei eles aqui a gente fazer um quadro no Montinkcast de resenha. Depois nós vamos organizar isso aí. Ia ser top, hein? Bom demais, Ia né? ser bom demais. Porque eu tenho... Você vai ver, Raul, geralmente as coisas assim que eu falo, pô, isso aí dá um negócio legal, eu faço acontecer. Então eu vou ficar na cola suas pra vocês fazerem, viu? Só bora. Então tá oficializado, hein? Já tá acontecendo. Bom me conhecer finalmente, né? A gente tem que vir uniformizado também, eu acho. Eu acho que a Viking podia patrocinar, né, cara? A Nórdica. Isso, cara. A Esse Nórdica vai dar umas camisetas a aí. Viking. Cara, mas a gente já pode entrar nesse... Porque hoje, assim, como é uma resenha, nós vamos entender melhor sua história e tal. Mas fala aí um pouco, já assim, do que vocês estavam falando dessas novas séries aí que estrearam aí. A gente estava, na verdade, discutindo um pouco sobre, né, as teorias, porque assim, tem muita coisa em volta, então a internet cria muita teoria também, e a gente vai absorvendo e a gente fica maluco. Tá. Né? Mas o papo começou do quem já viu Os Seus Anéis e quem viu Game of Thrones, o que tá achando. Entendi. Começou assim. Começou assim. Então, assim, no meu ponto de vista, o Game of Thrones começou mais porrada, mais presença, mas a gente sabe que Os Seus Anéis é um pouco mais lento para desenvolver. Ah, Mas tá. depois que eles desenvolvem... Por coincidência, sério, ontem eu comecei a ver do Senhor dos Anéis. E eu a Ju, minha esposa. Só que assim, cara, o Game of Thrones a gente gostou pra caramba. O Senhor dos Anéis a gente não viu as outras coisas, viu um ou outro. Então eu não, nem terminei o episódio, velho. tudo muito novo, né? É Tudo um muito estilo novo. diferente. Exatamente. Assim, tal. Não quer dizer que eu vou ver, que não vou ver, mas ontem eu... depois eu vejo. Quando entendeu? você já conhece o universo do Tolkien, você já vai ligando. Exatamente. Você já vai ligando, Conhece opa, isso é fulano. Terra-média, Exato. isso, exatamente. Já que pra você que realmente é novo, então é mais difícil você dar uma... Não, e Só uma que- coisa que me prendeu, assim, assim, o que a minha expectativa era, poxa, os caras já tinham produzido aquele nível de qualidade naquela época. Sim. O que será que vai vir agora? Numa série. Numa série, Pois com é. uma produção mais tecnológica, mais atual. Porque Gera essa expectativa, né? Exatamente. O Senhor dos Anéis foi o Senhor dos Anéis, mas teve aquela porrada, tipo assim, foi muito corrido, né? Não deu pra contar tudo. E a série você tem tempo pra contar tudo. Tem isso também. Aí você vem no trauma recente que é o Hobbit também, né, cara? Exato. Aí você, sua expectativa baixa, né? Mas vamos lançar uma polêmica aqui. Tá. Mas Fala você achou aí. um trauma, o House Hobbit? of the Dragon é emulado... Game of Thrones, no geral, é emulado de Senhor dos Anéis. Nossa, isso Não, mas tudo emulado de Tolkien, acabou. Lá de Mas Tolkien. Tolkien Do é a Tolkien, fonte. o Tolkien é a fonte de tudo isso. O escritor do Senhor dos Anéis. Ah, tá. De tudo que Vocês veio não ligam pras depois, minhas perguntas, tudo não, que porque- veio depois é baseado em Tolkien, não tem como. Entendi. O seu áudio sai aí um pouquinho, Arthur? Não, sai Sai baixinho, mas dá pra... Eu vou
Tá vendo, cara? Mas olha só, velho. Isso tem, igual vocês aqui que estão aí assistindo, imagina uma galera que se interessaria por esse papo. Não, cultura pop é as mais consumidas. Exatamente. Exatamente. Olha o Ramiro dando vantagem, eu até cortei pra ele. Tipo assim, ó. Tchim, cadê o cifrão? O cifrão no olho dele. E é nessa hora que eu falo pra você da Montink. Você que tá chegando agora aqui no nosso canal, o que é Montink Cast? Às vezes alguém te mandou um link pra você ver esse podcast, então eu vou falar rapidinho o que é a Montink, né? Porque o Montink Cast é o podcast da plataforma Montink. E você que está aí ou querendo empreender, ou você que já tem uma audiência, né, já trabalha com as redes sociais e quer monetizar essa audiência vendendo produtos da sua marca, você pode clicar aí nesse QR Code aqui, que está aqui em cima, ou então no link da descrição, que você consegue abrir a sua marca em menos de 5 minutos e sem preocupar. Raul tá entendendo agora também, mas a Montink é uma solução completa. Você tem o e-commerce já conectado com a fábrica que vai produzir esses produtos, sob demanda, e você não precisa investir nada. Então entra aqui, clica nesse QR Code, você vai ver todas as informações lá de qual que é o passo para você ter sua marca, mas é em menos de 5 minutos. Você criou sua loja lá, mentira ou verdade? É Verdade, assim mesmo? verdade. É fácil mesmo de mexer? Muito fácil, cara. Eu fiquei em choque. Primeiro eu já tinha ficado em choque, depois daquele dia que a gente conversou. Eu entrei no seu Instagram, no do Matheus. Através do Matheus, na verdade, eu entrei no seu. Sim. Aí eu tô assim, caraca, isso aqui é uma puta de uma solução. Aí eu falei assim, caralho. Pode falar a palavra? Pô, lógico. Depois você já falou. Nossa, bicho, olha isso aqui e tal. É porque assim... Imagina você ter aqui, não é demagogia não, né? Tá. Mas assim, é porque a solução é muito... Às vezes não dá nem para acreditar. Não dá né, nem que pra funciona. acreditar, que é tipo assim, funciona, super simples, é aquela coisa, eu quero criar uma marca, eu quero fazer uma camisa, eu quero fazer algo que me represente, e geralmente a gente pensa em camisa e tudo, é só jogar lá, fazer a loja e pronto, eu não vou ter que esquentar com estoque. Assim, tem pessoas que não têm noção do que é você ter que lidar com estoque, organizar estoque, então eu falo isso porque eu já... Isso que é o legal, sabe? Que assim, essa dor você já viveu. Exatamente. E aí a gente já começa a entrar... Quem é você, Raul? Conta um pouquinho assim a sua infância e tal, e o que tem a ver essa relação com estamparia e tal, pra galera entender. Ah, legal. Então, eu cresci em chão de fábrica de estamparia. Minha mãe me conta que a bolsa dela rompeu dentro da fábrica. E ela ainda cumpriu o horário até as 18 horas de trabalho. E ela fala... Né, bem, minha esposa também conhece essa história. Ela fala que eu nasci seco, assim. Que ela... Entendi. Entendeu? Já tinha estourado bolsa, ela cumpriu. Ó, da cara. Meu filho. Vem cá, participar. E aí ela fala que eu nasci seco, cara. Então eu devo, sei lá, a bolsa deve ter rompido meio-dia e depois do horário ela foi me ter no hospital. E nessa época meus pais trabalhavam muito, assim, muito, muito. Tanto que meu pai, eles estavam com uma super demanda lá era aqui em BH. Inclusive a gente morava no Caiçara, aqui perto. Ó, conterrâneo. E aí um cara que hoje eu chamo ele de tio, que é Ney, ele é amigo do meu pai, mas eu tenho muita consideração, é como se fosse um tio pra mim, eu chamo ele de tio Ney. Aí minha mãe fala que ele me pegou primeiro no colo e tal, que meu pai tinha que cumprir o compromisso e tal. Mas enfim, cresci em chão de fábrica de estamparia, ajudei meu pai a puxar rodo, gravava tela, passava emulsão em tela, limpava a tela com cloro, respirando cloro assim pequeno e lavando lanterna no jato. Mas fala aí pra galera assim, porque assim, se você falar gravar a tela, você já sabe o que é o processo e tal, mas explica um pouco melhor o que é isso, qual que é esse processo, vamos dizer, tradicional de estamparia, né? Isso, o processo tradicional você tem uma tela e nessa tela é um quadro mesmo, né? Antigamente era de madeira, hoje você tem quadros de alumínio, de aço, enfim, que são mais leves. Mas na época era quadro de madeira, pesadaço, e você esticava manualmente uma tela de fios de nylon. Porque o processo de impressão tradicional é esse. Você passa o rodo com uma tinta, a tinta atravessa esses
esses micropolos, vamos dizer assim, de nylon, né? E quando você tem um desenho demarcado, só passa o que é o desenho. Quando você tira a tela, o que está embaixo no tecido está marcado, o formato do desenho. Então, era isso, era uma tela, e o processo você tinha o quadro, depois meu pai manualmente vinha e esticava a tela. Hoje as telas são coladas em quadro de alumínio, né? Meu pai vinha, esticava a tela, pregava, assim, eu acho que eram uns 1000 grampos, cara, em cada lado da tela, assim, porque quanto mais firme, né? Quanto mais firme e esticado, era mais precisão você tinha ali. O desenho não ficava torto, você melhorava a qualidade do print, né? No final. E aí cada cor... Cada cor era uma tela. Uma tela. Isso. Nossa, isso. Imagina. Exatamente. E aí era assim... E aí você passava uma emulsão fotográfica, que é um líquido, um composto químico, ele é fotossensível. Uhum. E aí que você faz aí que a mágica acontece, porque você tinha um pigmento fotossensível cobrindo toda a tela, e aí você deixava essa tela no escuro. Ou seja, se você, é igual foto, né? Se você antes de revelar, se você tirar para a luz do sol, queima tudo, você perde aquele material. Aí tinha que desmanchar a tela e fazer tudo de novo. Nossa. Processo trabalhoso, moroso, né? E aí limitado, né? Assim, em relação a número de cores, né? Exatamente. Tempo para se produzir, porque você tem toda uma logística de você... Porque igual quando a gente está falando de cores, ou seja, a gente tem que deixar todas as telas em um padrão de medida que todas as cores vão se encaixar no final das contas. Porque imagina, você grava uma tela com um personagem, e esse personagem ele tem um boné vermelho. E aí você grava uma outra tela com a cabeça dele. Vamos ser bem simples aqui, claro que tem outras cores, mas grava outra tela com a cabeça dele. Se você não tiver feito um trabalho de medição muito bem apurado, de conferir, o que vai acontecer? Você acabou de silcar a cabeça, aí você vai colocar o boné sai lá na gola, no ombro. No ombro, sai, então tinha esse trabalho. Ainda Nossa, tem, né? Porque então, existe esse processo. O risco de perda é muito grande também, né, cara? Você então, viu lá, né, Vicky? Eu vi. Porque lá na fábrica ainda tem processo tradicional. Esse processo, sim. Mas é assim, impressionante a diferença do ciclo digital. E você acompanhou, você ralava lá na produção. Trabalhei, acho que por volta dos... Assim, eu tô falando de memórias, então às vezes você vai buscando uma coisa aqui, outra lá. Mas eu trabalhei, eu acho que até os 15, 16 anos com meu pai. Eu sou muito meu pai, a gente brinca assim, porque eu falo assim, meu pai, você me quebrou as pernas, porque ele não me incentivava a nível, tipo assim, eu fico zoando ele, pai, você queria que eu mexesse com estampa e tudo, mas você pagava R$1 a hora. Exploração. Explorando, pai, tá? Mas na brincadeira. Quem você deve pensar, pô, se eu ficar ralando aqui, não, ganhar R$1, esse negócio não dá dinheiro, não. Não, e eu andava de bike, eu fazia downhill, cara, e o meu sonho era ter as bikes que os caras tinham. E aí eu anotava no caderno, né? Aí teve um dia que eu trabalhei 9 horas, deu R$9. Eu falei assim, bicho, eu vou comprar uma bike nunca pra mim. Tá vendo, cara? Tá vendo, pais que estão assistindo a gente aí? Prestem atenção nos sinais aí, porque... Ai, cara. Olha só, quando você tem, Raul? Eu tenho 33. 33. As coisas marcam, tá? Marcam. Não, eu sou meu pai demais de muita coisa. Hoje. Se fosse hoje, você tinha conseguido uns R$300 até hoje. Uns R$300. E o tanto que já desvalorizou, né? Quando eu comprei uma Coca-Cola, R$300. Talvez a sua carreira era na bike. Dependendo, né? Quem sabe. Do incentivo lá atrás. Quem sabe, Não, mas assim, foi uma época maravilhosa que me formou, assim. E eu admiro muito meu pai justamente por causa do silk, por causa da estamparia. Porque ele sempre mexeu com isso a vida inteira. E meu pai, cara, pra prover pra família, sustento e tudo, eu sempre vi meu pai virando noites e noites e noites e noites trabalhando. Legal. E sempre com prazer, assim, amando o que ele faz, sabe? E muito compromissado. Uma coisa também que sempre chamou a atenção, a maior parte do tempo dele trabalhando com estamparia foi fazendo confecção de uniformes numa cidade aqui perto que chama Lagoa Santa. Uhum. E todo mundo, de todas as escolas, respeita muito ele, sabe? Tem muita admiração por ele. Bacana. Sempre lembro. Quando eu falo que eu sou filho do Jaime, assim, o Jaime das camisas e tal.
E minha mãe também, da mesma forma. Minha mãe costurava para o meu pai. E isso é muito legal, assim, de se ver, né? Porque eu acho que talvez isso seja raro. O compromisso com o trabalho, a boa entrega. Talvez isso seja raro nos dias de hoje. Não sei se eu estou falando pela minha bolha. Não, mas... tá falando a verdade mesmo. É raro mesmo. Então foi um grande exemplo, assim, que meu pai deixou para mim. E, assim, conta um pouco mais, assim, como que eram os pedidos. Eu conseguia fazer um pedido de 5 camisetas, ou... sabe? Legal essa pergunta. Qual que era o mínimo, ou qual que é ainda? Não sei se ainda existe a estamparia. Eu acredito que hoje, dentro do método tradicional, você consegue fazer um pedido mínimo, porque na hora que você vai comprar tecido, você consegue comprar pouca quantidade de tecido. Deve ter lugar aí que vende, vamos dizer assim, restos, né, de linha de produção. Então você acha ali, sei lá, 1 quilo de malha, que você vai fazer umas 5 camisas talvez. Mas o meu pai não, ele sempre trabalhou com grande quantidade, porque você não conseguia comprar tecido para pouca quantidade. E até para ter um valor... Exatamente, exatamente, porque imagina, você tem todo esse trabalho que eu falei de processo de gravação, de lavagem, e dependendo da complexidade do desenho era uma porrada de tela. Então, geralmente, assim, um processo de montar uma coleção, vamos dizer, de uma estampa. Nossa! Quanto tempo que demorava, assim, até entregar o produto por alto, assim? Cara, por alto, quando meu pai trabalhava com tranquilidade, eu acredito que umas 2 semanas, 2 semanas? Dias, desde começar a produzir até fazer a entrega. Porque o começar a produzir... O processo, na verdade, começava com ele vindo, orçando, né? Orçava a quantidade de tecido, ele calculava, se o cliente pediu 100 camisas, ele já tinha mais ou menos a noção do que ele ia gastar. E outra coisa, ele também cortava em casa. Os tecidos, comprava era rolo de tecido, não era comprar a camisa já cortada. E outra coisa, tem que planejar também, porque o cliente ele te pede, eu quero 25M, 25G... E como é que são os seus modelos? Aí meu pai tem que ir lá no cliente, levar os modelos, aprovar a modelagem. Então era uma coisa assim, quando ele tinha, né? Já era, aí tem vezes que dava quase 1 mês, assim, nesse processo todo. Até o rodo começar a comer, meu filho, era muita coisa que rolava. Mas é por isso que você até falou, cara, quando vê o processo do print on demand, parece que é mentira, né? Exatamente. Até na hora de subir lá... eu fiquei de cara, assim, no sentido de que, cara, eu só tô pegando aqui, né? Tem tem o tutorial, né? Os vídeos tutoriais que o Matheus gravou, muito bons. E aí, eu tô assim, cara, é só isso mesmo? Vou imprimir aqui no A3 e vou jogar ali dentro da área de impressão, subir pro site, acabou? Acabou, né? É isso, tipo assim, 10 minutos eu fiz isso aqui, ou menos. É impressionante mesmo. Impressionante, cara. Você falou num ponto que eu acho interessante, que é o seguinte. Você falou todo o processo da criação da tela. Sim. Mas, pro seu pai criar a tela, tem que receber um arquivo. Exatamente. Então, e também tem esse processo. E outro, eu era pequeno, a gente tinha nem computador em casa. Então, ele fazia as artes finais aqui. E na época era CorelDRAW, né, cara? Que reinava, assim, eu acho que até hoje, assim, que o CorelDRAW reina nesse... E tinha que ser tudo vetor, né? Tinha que ser tudo vetor. Hoje, tá vendo? Hoje é PNGzão. Exatamente, você traz um PNG lá, cara. Você que nunca trabalhou com vetor, meu amigo, separar todas aquelas camadas de cor, você não sabe o trabalho que é. Não tem nem ideia. Você só fazer estampa branca. Do trabalho que dá. Cara, o legal desse depoimento que você está dando, assim, porque desde o início a gente focou em tentar levar a plataforma o mais simples possível para qualquer pessoa usar. Sim. Então, e hoje a gente consegue, né? Porque assim, qualquer pessoa consegue ter sua loja lá, porque é muito simples, né? O processo é muito simples. Obviamente que tem assim, mesmo sendo PNG, tem que ter tem um amor, um carinho de arquivo. Senão, chega na hora de produzir não fica legal, né? Sim. Mas é muito mais simples, né? E esse prazo todo que você falou, 30 dias, hoje, assim, pra você ter uma ideia, dependendo da estampa, a camiseta fica pronta em 20 segundos. Nossa. É muito rápido. Eu tenho pedidos na loja que no dia já estão no correio.
no mesmo dia. A pessoa comprar hoje, à tarde já tá no correio. Já tá tá assim. no correio. Já foi pro correio. E você consegue fazer um pedido de uma única unidade. Ah, eu quero, você falou IP, MG e tal. Na Montink a gente consegue criar agora aqui uma estampa na cor vermelho estonado, fazer esse pedido agora, que essa camiseta vai ser produzida e despachada dependendo até hoje ainda, né? E o cliente final nem sabe desse processo, né? Ele entra na sua loja ali, para ele, essa camiseta tá lá no estoque já produzida. E é isso é democratiza pra caralho exatamente. a todo mundo ter, porque o lojista ele não tem que investir em estoque, né, cara? Exatamente. Então o trabalho dele é criar as estampas e divulgar. O resto... Não, e você cria, assim, você vai falando, eu já vou pensando em modelos de negócio que você consegue ter a partir daí. Exatamente. Um fornecedor, por exemplo, de uniformes, né? Se ele já, sei lá, monta a loja dele e já não sei qual seria o processo, se ele consegue amostras ou se ele mesmo compra o dele para servir de amostra de padrões de tamanho, ele pode montar a loja dele e falar assim, camisa customizada aqui para você, tanto que você quiser. Não, e já rola isso, cara. Rola. Tem gente que usa a Montink como fornecedora e faz exatamente isso que você falou. Ele monta uma vitrine. Isso, a vitrine. Ó, manda sua arte que eu monto para você e tiro o pedido. Ele só vai intermediar ali a produção, entendeu? Tem marcas, cara, marcas consolidadas aí, de, poxa, mais de 10 anos de mercado, que tinha toda a operação de fábrica e tudo mais, que simplesmente fechou a fábrica. Olha só. Só migrou para a plataforma Montink e só preocupa hoje em criação e divulgação, entendeu? É bem legal. Eu até te convidei para você ir um dia lá na fábrica. No Rio, né? Lá no Rio. Pra você conhecer lá, você que cresceu, né, dentro de... Quero muito. São quase 4.000 metros, né, de chão fabril. A gente tem até bastante conteúdo, Bastante né? conteúdo. Nós fomos lá filmar pra galera ver, né? Se você quiser para divulgar a sua loja, tá? Tem o Drive com todas essas filmagens cruas para você poder editar para sua loja divulgar. Nossa, tudo que a gente filmou lá, tipo de processo, de produção, ficou no Drive cru. Você pode baixar e editar qual que é a sua marca e tudo mais para divulgar a sua loja. Nossa, já me manda o link já. É isso aí. Sabe por quê? Porque assim, tanto pro lojista, tanto pro cliente dele, saber o que tem por trás, né? Qual que é a estrutura da fábrica. Porque assim, tem uma particularidade no e-commerce de moda e de produtos assim, que é principalmente camiseta. Assim, eu falo camiseta, mas são mais de 15 produtos, você viu lá, é muito produto. Mas a camiseta é o carro-chefe. E passar a... Assim, você comprar uma camiseta, para quem está comprando no e-commerce, ter a... Pô, como é que eu vou saber se o tecido é bacana, se a costura é legal? Então, assim, a gente está disponibilizando esse material para ter mais conteúdo. Top demais. Isso gera muita credibilidade, né? Porque você mostra o processo e mostra a linha de produção. Isso. Pô, o que você está mostrando com isso? Olha aqui meu trabalho, olha a qualidade dele, olha como que é feito. Aí você valida um produto, né? Então, assim, vocês estão entregando tudo na mão, cara. Eu brinco que eu falo assim, pô, nós estamos cobrando barato demais, cara, na mensalidade. Não, hoje, assim, pelo que eu vejo, só não tem quem não quer. Pegando o hype do tempo de produção que você falou, né? De, 2 semanas e tudo mais. Aí a gente volta no início da nossa conversa, a gente falando sobre as séries, né? Sim. Por exemplo, a Nórdica fez lançamentos inspirados, tá, gente? Explica aí, porque... Inspirados, não são artes das séries, inspirados. Sim. No Senhor dos Anéis e também no Game of Thrones. Sim. Né? Pode falar aí. A gente fez essas artes inspiradas. Aí, no caso hoje, se você parar hoje no método tradicional, putz, cara, vi ontem o 3º episódio, foi sensacional, tive uma ideia errada de estampa, até você mandar fazer para chegar, já foi. Já foi. Você não, a gente consegue chegar hoje em casa, desenvolver a arte e começar a vender hoje. Sim, não, e tanto que eu tinha essa coleção da minha marca que eu tô montando, era de 2021. E na época eu fiz, pensando já em fazer com meu pai e tudo, eu falei assim, vou criar uma marca mais minimalista, que passa os conceitos, a ideia que eu quero transmitir enquanto marca. E vou fazer minimalista por quê? Porque aí eu gravo uma tela só,
Bobear, eu compro as camisas já fechadas e tal, e gravo uma cor só e um conceito porque você já tinha noção do trabalho que exatamente, eu montei, ou seja, o processo determinou até a narrativa que eu quero construir enquanto marca. Só que agora não. Agora mudou. Agora mudou. Agora sabe outra coisa tá rolando. Sabe qual que é a capacidade, cara, do maquinário lá? A gente chama de Silk HD. Né? Você consegue colocar mais de 64 milhões de variações de cor na estampa. Nossa, top demais. Então, assim, cara, você pode criar o que quiser, né, Vicky, em relação a tipo de estampa, cor. Uma dúvida, né? Imprime foto. Todo mundo pergunta assim, estando em alta qualidade, arquivo, lá imprime a foto perfeita. Mas aqui, Raul, legal dando sequência aí na sua trajetória, e hoje você é designer, né? Isso, é isso? Isso. Como que foi essa transição? Depois da estamparia ali, você foi para onde? Como é que foi seu início? O início não, porque o início foi na estamparia, sim, né? Foi na estamparia. De trabalhar e tal. Conta um pouquinho aí mais da sua história aí, cara. É bem extensa, tentar resumir aqui, assim. Hoje eu sou designer especialista em lançamento de infoproduto, trabalho com experts aqui no Brasil e na Espanha também. Brasil e Espanha. E eu comecei assim, cara, eu tentei de tudo. Eu queria muito... Primeiro, eu tentei criar soluções dentro da fábrica com a estamparia e tentei várias vezes. Ainda novo. Até que, e engraçado, quando eu e a Dé a gente se conheceu, a Dé também ficou vislumbrada, né, bem, com a questão potencial que uma fábrica tem. Ela viu a mesa assim, o olho brilhou, nossa, dá para montar um negócio e tal. Mas enfim, várias tentativas que por eventualidades não rolou. E aí depois disso, nesse meio tempo eu tentei ser químico, fiz química na UFMG, aí larguei ali perto do 4º, 5º período. Depois eu tentei ir para música. Aqui tem o Palácio das Artes, né? Na época eu fiz um concurso que eram 3 vagas no Brasil e eu fui selecionado de uma das vagas para violão clássico. Olha. E aí não consegui porque eu não tinha grana, eu morava em BH, eu não tinha grana para vir estudar. E aí eu tentei emprego na Chili Beans na época, que era uma marca também aí, né? E rolou o emprego. E por que eu tinha tentado lá? Porque eram só de meio horário, meio turno. Só que as aulas no Palácio eram variadas, assim. Tinha dia que era o dia inteiro de aula e tal. Uma rotina certinha, né? Aí não rolou. Até antes disso, eu sou formado em mecânica industrial, focado em refrigeração. Aí eu trabalhei com refrigeração industrial lá no aeroporto. Quantos anos você tem mesmo? Trabalhei com refrigeração industrial, fui mecânico de refrigeração industrial, então eu sei instalar ar-condicionado, sei esse processo. O ar aqui tá beleza, tá bem instalado. Perfeito. Eu sempre fui de trabalhar, então você ia, assim, cara. Tentando várias coisas, segmentos. Exatamente. Quando era bem pequeno, assim, eu acho que, sei lá, com uns 12 anos, eu vendia pro colégio, chupava tudo. Aí tem meu lucro no final era 5 centavos. Tem essa vantagem, né, cara? Hoje, cara. R$1 a hora não era tão ruim assim, então. Ganhava mais do que o R$1 do seu pai lá, né? Ganhava mais. E caramba. Aí, beleza. Aí eu e a Dé, a gente se conheceu. E aí eu falei assim, cara, e eu queria casar com ela. Falei, não, eu quero casar com essa mulher. E eu preciso fazer uma coisa... Você tinha quantos anos? Tem 6 anos, eu tinha 27, né? 27. E a Dedé 26. E aí a gente começou a fazer planos, assim, tudo. E aí a Dedé tá assim comigo, você tem que fazer publicidade e tal. Faz publicidade, faz comunicação, que é a sua cara. Por causa da estamparia, eu tinha começado a aprender a mexer com Photoshop e tudo. Aí eu fazia umas artes, ela viu o perfil e falou, não, você precisa fazer. E eu falei, não, tá. Aí no dia, é interessante essa história, no dia do Enem eu não queria ir. Aí ela pegou no meu pé, não, você tem que ir. Eu não estudei, né? Não estudei nada, assim. Eu falei, não estudei, passei o ano inteiro aí e tal, sem fazer nada, sem estudar e tal. Ela, não. E nesse período de um ano eu trabalhava como, como é que fala? Atendente de academia, cara. Balcão de academia.
Isso na recepção? Na recepção. Recepção? Vendia... Eu acho que eu aprendi. Tem que começar a anotar aqui. Eu já começo a imaginar aqueles cortes, sabe? Tipo, não, tá malhando, ele tá em ar-condicionado. Exatamente. Como assim, eu nunca nós estamos parei, fazendo cara. uns cortes mais elaborados que a gente tá. Legal. Tipo, aí com cenas, sacou? Entendi, ilustrando, né? Ilustrando. Então, Você decide assim. Ai, cara. Nossa. E, inclusive, né, enfim, eu trabalhava no balcão de academia e, assim, eu sempre quis sair do lugar que eu estava, onde eu morava, eu sempre quis mudar a minha realidade, porque eu vim de uma realidade mais simples e tudo. Graças a Deus, porque eu acho que isso me moldou enquanto pessoa. Foi essencial para minha história. E aí, beleza, aí chegou no final do ano, época de Enem, aí a Dé, não, você tem que fazer e tal. Eu falei, beleza. Aí, na verdade, é sempre assim, tá? Inclusive para ir no Fire, eu tava desanimadaço, assim. Ela, não, você tem que ir e tal, e hoje a gente tá aqui conversando. Então a Dé, ela é uma pessoa que sempre... Te incentiva, sempre, né? cara, sempre. A Dé me dá uma voadora nas costas pra eu sair do meu lugar. Né? Isso é importante demais, cara. E aí, como que foi a entrada pro mercado digital, assim? Aí, só pra concluir, aí beleza. Tá. Aí eu peguei... Você entrou na faculdade? Isso. Aí eu fiz o Enem, passei na Federal, passei na PUC, passei em outras universidades aqui. Sem estudar, cara? Não tinha estudado. E aí... Isso, caiu sobre ar-condicionado. Não, eu lembro da gente... A gente tava em PH resolvendo alguma coisa, as faculdades me ligando, assim, né, Ben? Ligando no carro, assim, você acabou de passar na Uni, tal, legal. Aí me ligava de novo, você passou aqui na PUC e tal. Aí eu olhei edital da Federal, passei lá também, eu falei, que doideira, cara. Tá bom, aí, graças a Deus, eu pude escolher, eu escolhi formar na PUC. Para de estudar. Quem estuda demais... Não passa na Federal. Tô brincando. Nunca para de estudar. Né? Já fica a thumb do corte, né? Para de estudar. Vai ter lá os Nossa, cortes. Vou fazer isso. Cortes Montijo. Já tem um canal de cortes da... Raul mandou falar. Para de estudar. Tem. Pare de estudar. O lance não é nem estudar para instituição, é estudar para você aprender mesmo, né, cara? Conhecimento e tal. É isso aí. Então, por exemplo, ele talvez não tenha estudado, mas ele foi acumulando tanto conhecimento que ele conseguiu passar de... Com certeza, por isso que é só uma brincadeira aqui, viu, gente? E aí minha jornada na comunicação foi assim, aí eu formei em publicidade, nesse meio tempo também, eu sempre tive banda, tenho banda, então aprendi a empreender também muito por causa de banda, essa relação com banda e tudo, né? Que é um time que você tem, que você precisa gerenciar, você precisa trocar ideias e tudo. Legal você falar isso, porque assim, às vezes a galera encara assim, como eu posso dizer, tipo um hobby, mas não leva tão a sério assim, porque sempre é um negócio, né? Sempre. Sempre é empreender. Por isso que eu falo com a gente, todo mundo empreende, cara. Exatamente. Desde a nossa juventude ali, você está empreendendo de alguma forma. Cara, né? e assim, graças a Deus eu sempre alcancei níveis bem satisfatórios naquilo que eu me propus a fazer, sabe? E com banda, por exemplo, hoje a gente tem contrato, que é um contrato muito difícil de conseguir, com uma subsidiária da maior produtora de metal, o maior selo de metal do mundo, que é a Nuclear Blast. E aí a gente tem contrato com a Blood Blast, que é meio um caminho para chegar na Nuclear. E como banda a gente conquistou isso. Olha que enfim, top. Várias outras coisas. Fala o nome da banda aí, pô. Chama Raising Conviction. A gente já foi convidado para fazer turnê na Ásia, no Asian Metal Fest. Aí não rolou por causa da pandemia. Mas assim, também, banda sempre foi uma coisa assim é o tempo inteiro você tá empreendendo, né, cara? É o tempo todo. Olha eu de novo, quer ver? Sua banda tem uma marca de camisetas? Cara, a gente... Tá chegando atrasado que eu já falei com ele no evento. Pois é, por isso que eu tô falando. Ele vai entender por que eu falei. Isso já tá no radar. Já tá no lá. radar não, já tá assim. A gente já tem catálogo de mesh, eu fiz umas estampas, a gente já fez com meu pai.
Pois é, uma legal. época para vender. E tudo. Mas sabe por que eu... Você tá pensando em montar a loja, eu já tô pensando no criativo que a gente vai Ah. gravar com ele pra divulgar o pessoal que tem banda com loja. Exatamente. Mas eu tô brincando, é porque eu conversei aqui com o Jairo Guedes, cara. Da Troops of Doom. Troops of Doom. O baterista E um dos que fundadores do Sepultura. Exatamente. É. O baterista um dos fundadores da minha banda, que hoje não tá na banda, que é o Xandrinho, ele toca com Ah, é? Com o Jairo? Com o Jairo. Ó, que legal, cara. E também toca numa banda aqui de BH, que assim, pra mim é uma puta de uma banda referência, assim, que eu sempre visei, assim, admirei o trabalho dos caras. No sentido profissional, que chama Eminência. Pra mim os caras estão muito à frente, sempre foram. Aí o Xandrinho entrou pro Eminência, ele tava, sei lá, 3 dias atrás, tocando no Rock in Rio com o Eminência. Olha aí, cara. Então o Xandrinho aqui de BH, se você pegar, assim, uns dias atrás tem um guitarrista no Brasil que chama... o guitarrista do Project, agora me falhou o nome do cara. Enfim, ele é guitarrista de uma banda que chama Project 46, e ele estava inclusive cobrindo o Andreas Kisser na turnê do Sepultura agora. Então você tem noção do nível do cara. E aí ele estava no Discord lá, mandaram o nosso clipe para ele. E pra mim foi uma puta honra, porque imagina assim, um cara que você admira, um cara gigantesco, vê seu clipe e começa a admirar e falar sobre a sua composição, falar sobre o que você criou ali, e ele ficou louco, ele é a esposa dele, e ele tem uma puta de audiência no Discord. E pra mim é um dos caras no Brasil hoje que trabalha muito bem a audiência, a audiência da galera do metal, assim, sabe? Maneiro. Que toca guitarra e tal, ele... O cenário de Minas pra música também é muito foda. Cara. E rock também, né? Aqui, O Viking foi lá, foi sábado, você foi no Jack, né? Foi no Jack sábado. Foi. Aí. E assim, tá começando Já era domingo, a cena aqui tá começando a crescer mais, cara. Muito bar menor, né? Isso, Com estrutura isso, pra... cara. Tem um bar aqui que chama Mr. Rock, do Mr. Lucélio, que é um cara que sempre apoiou a gente também. Anota aí, Ramiro. Eu comecei... Rock. Não, Mr. Rock, cara, cara. eu queria trazer ele aqui. Cara, inclusive eu falei com o Ian pra convidar ele. Traz. Veio aqui o pessoal do canal Rock em BH, que também traz bastante conteúdo sobre o cenário, sabe? Sim. o Marreco também, Marreco, da Major. Então, assim, aí, graças a Deus, sempre conquistei Lucélio. coisas assim, sabe? A gente já apareceu na TV aqui, na Rede Minas, um programa tradicionalzaço, assim, que chama Alto-Falante da Rede Minas, e a gente apareceu no Alto-Falante, numa entrevista e tal. Então, assim, com a banda a gente tem um trabalho muito legal também. São quantas pessoas na banda? 5. 5. Posso abrir pra vocês aqui, mas a gente tá num processo assim, procurando baterista, então se tiver Aí, algum ó. baterista de metal Cara, o Ian, pô. bruto. Tem o Ian que trabalha na Montinha, que ele é baterista, velho. É. Não sei se ele é de metal. É de metal? Não, né? Acho que é de Depois metal. vocês Não, é colocam um trecho aí de um clipe nosso e aí o Ian vê e faz um teste. Você viu aqui, né, que eu te mostrei o estúdio ali, né? Isso, top demais. Top. Nós vamos começar a fazer umas bagunças aí. É isso aí, cara. Temos que fazer, pô. Música é bom demais. Demais. Nossa. Pô, legal demais, né, cara? Eu já anotei outra ideia aqui, ó. Porque a gente vai lançar o... Não sei se é quadro que a gente fala sobre séries, Montinho Cast. Sobre música também, pô. Top, cara. Vou ter que contratar você, Raul. Cara, co-host. Vamos chegar num negócio aí que é interessante. Aí, beleza, entrei pra faculdade e eu tinha feito uma promessa, assim. Eu acredito em Deus, em Jesus e tudo. Me considero um cara que se relaciona bem com Jesus. E eu tinha conversado com Deus assim, ó, Deus, no dia que eu tiver o mínimo, eu vou casar com a Débora. Eu preciso ter o mínimo. E o mínimo pra mim, na época, era um salário mínimo. Aí... vim pra BH e tudo, comecei a estudar. E aí um amigo meu do estudo de tatuagem, que inclusive me tatuou, o Fábio, um abração pro Fábio, que é um irmão pra mim. Ele me ajudava, em que sentido? Como eu queria muito sair da realidade que eu tava, eu falei pra ele, Fábio, me dá o almoço, não me paga não, me dá um almoço. Então eu trabalhava com ele na recepção dele, e aí eu pegava uns freelas enquanto eu tava na recepção, e o freela ajudava eu a pagar minha van pra faculdade. E o Fábio me pagava com almoço, ele pagava meus almoços pra mim. E eu tava realizadaço aquilo, eu sabia que eu tava saindo da onde eu queria sair.
E aí eu falei, ó, o dia que eu tiver, conversei com Deus, falei, Deus, um dia que o Senhor me dá o mínimo para eu casar com a Dé, eu vou casar. E eu acredito que o mínimo, eu e a Dé sentamos e calculamos, ó, o mínimo, se eu ganhar um salário mínimo e ela também, a gente já aluga um lugar e tá perfeito. E aí, beleza. No quarto, acho que no quarto ou quinto período da faculdade de comunicação, publicidade, eu me relacionava muito bem com os professores, e um professor meu me indicou como estagiário da ArcelorMittal, que é uma indústria multinacional do aço, né? Tem aqui. E, cara, entrei na Arcelor. Na Arcelor, acho que o salário era 1.600, mas... E eu trabalhava só meio horário, mais altos benefícios e tal. Falei, cara, pronto. Aí, na semana seguinte, a Dé já fera. marcou até a lua de mel, Bicho, já. A Dé fera com esse negócio de olhar apartamento, de olhar lugar, cara. Nossa, e assim, uma semana já achou um lugar top pra gente morar, que a gente amou, assim. E, pum, começamos a nossa vida. E aí, beleza. Aí depois eu saí da Arcelor, eu meio que larguei o mundo corporativo. Falei, eu não quero ficar a minha vida inteira aqui. Mexendo no mundo corporativo, até porque também, mesmo também dentro da Arcelor, eu conquistei umas coisas legais, assim, eu acho que eu fui quiçá um dos únicos estagiários a trabalhar direto com uma VP, uma vice-presidente, aquela salinha lá, igual do Tony Stark, você vê Belo Horizonte inteira no prédio, e eu sempre estava lá, eu criava projetos, já criei um projeto de campanha nacional para ela. Interessante, Raul, assim, você pode dar uma dica para a galera, assim, o que fez você, como estagiário, trabalhar direto com a vice-presidente, assim, o que te levou a isso? É uma coisa que eu aprendi com um amigo meu, que ele sempre fala assim, quanto mais você trabalhar bem o seu ordinário, e isso é bíblico também, mais rápido você alcança o extraordinário. O extraordinário é uma somatória de coisas ordinárias que você faz. Se você ter excelência no seu ordinário, o extraordinário se torna algo natural. Top. E aí você não cria ansiedade, eu nunca tive ansiedade para chegar na sala na época é a Suzana Fagundes, hoje ela tá, se não me engano, na Localiza. E aquelas transações que é igual jogador de futebol, né? Tipo assim, Suzana Fagundes foi para Localiza, nossa, uma transação. Estilo aquela Rachel lá. Que a Rachel, né? Assim funciona no corporativo. E aí foi uma puta experiência lá, assim, também abriu minha visão, assim, eu vi que eu não queria estar nesse cenário corporativo, apesar de que eu respeito muito, claro, né? Faz a economia girar, isso, mas não queria estar no corporativo. Mas, assim, igual eu te falei, desenvolvi campanhas para alta gestão, trabalhei com... E sempre fiz com excelência, cara. Se eu tinha que fazer, por exemplo, vai ter um logotipo aqui que a gente precisa fazer para uma festinha de 15 anos que vai acontecer no andar tal, pro filho do CEO. Bicho, eu fazia uma puta de uma logo. E tentava um over-delivery ainda. Pensava na identidade visual, porque eu não tava ali para brincar, né? E também eu não saí de onde eu saí para ficar brincando, né, cara? E a oportunidade tá ali. E aí já trabalhei em eventos internacionais, foi aí que eu acho que eu destravei também para conversar com pessoas de outro país e negociar e tudo, porque na Arcelor eu tive esse tipo de contato. Legal. E já trabalhei... E lá como estagiário, fazendo esses sempre trampos como estagiário, cara, sempre. E também, graças a Deus, eu sempre tive rodeado de pessoas boas. Nessa época tinha alguns estagiários que... eram meus amigos, assim, a gente compactuava desse momento de oportunidade, vamos fazer o melhor, vamos destruir nisso aqui, vamos dar o melhor. A importância de prestar atenção com quem que a gente está andando, né? Isso, que é a Cecília, que hoje está no Canadá, está como designer lá, tem a Bárbara, que era da minha sala, o Tid, que também era estagiário lá, enfim. Eu sempre também busquei estar conectado com quem quer fazer as coisas acontecerem. Isso também é uma coisa que é importante. Show. Se você ficar ali na galera que quer curtir só e tal. Teve uma vez que a gente teve isso foi muito legal. E isso também me ajudou a desanimar com o corporativo, que tava tendo um evento que era de projetos de estagiário de toda a ArcelorMittal. E aí eu fiz um projeto, cara, que assim, eu sempre gostei de ter uma visão macro de tudo, assim. Porque comunicação é isso. Quanto mais visão você tem... E aquela coisa é macro e micro, porque você precisa saber que tem tudo
e estrategicamente olhar com profundidade para as coisas certas. E aí, quando teve esse evento que ia ter o projeto, que o projeto ia ser premiado e tal, eu comecei a olhar para onde ninguém estava olhando, que era o chão de fábrica. E como eu saí do chão de fábrica, eu falei assim, cara, a gente tem que desenvolver alguma coisa. E eu chamei vários estagiários para entrar nessa comigo e tal, ninguém quis. E aí, não, isso é grande, mas eu vou. Aí, olhei para o chão de fábrica, falei assim, cara, tem que falar com aquele cara ali, ó, que tá pegando no ferro quente ali, que tá suando, eu tenho que comunicar com aquele cara. É aquele cara que faz a parada acontecer. O resto administra e tal, mas se aquele cara não tiver ali, não tem aço, não tem viga, não tem ferro, não tem nada. E como é que a gente faz para motivar esse cara? E aí, beleza. Aí eu montei todo um projeto e tal, Aí cheguei no gestor que estava coordenando os estagiários do setor de comunicação e pegou assim, legal demais seu projeto, mas isso aí é para mestrado, não serve para nós. Né? Aí, beleza, né? E aquela frustração e tal. Aí usando o seu mestrado e tal. Eu falei, não, beleza. Aí depois eu fui pesquisar outros projetos que tinham, porque você tem que fazer um projeto. Fui pesquisar outros projetos que tinham, aí eu fui ver os outros projetos, eram tipo assim, uma máquina de fazer sorvete na sala de fulano. Era esse o nível dos projetos. Uma máquina de refrigerante nas dispensas. A máquina de café... Pão e circo, né? Pão e circo. E outra, não era pão e circo para quem estava fazendo acontecer. Não menosprezando, é claro, né? É super importante a alta gestão, é claro que é, né? Ela faz a coisa ter escala, ela faz a coisa crescer. Mas assim, menosprezando o chão de fábrica e... Que é o que né? Sem eles não roda nada. Exatamente, né, a coluna cervical, né, da produção. Alguém apareceu aí? Ei, você tá aqui, Tutu. Fala oi. Fala olá. Olá. Cadê o microfone? E aí depois da ArcelorMittal, que eu decidi que eu falava, não quero isso, eu já estava começando a aplicar para umas vagas mesmo, aí, cara, olha que loucura. Eu fui para o setor de música gospel. E entrei como social media num selo de música gospel, que é um dos maiores do país. Pode ficar falando os nomes assim? Chama Oni Music. Fala que depois a gente cobra, relaxa. Deixa comigo. Mas pode falar, tranquilo. Tua conta já tá em 500 mil. Pelos merchandising. Chama Oni Music. E foi uma puta da oportunidade também, que aquela coisa de vez em quando eu enquanto cristão, tava juntando várias coisas. A minha cosmovisão, a perspectiva de mundo e a música, que para mim tem um puta potencial de levar qualquer mensagem, causar qualquer reação. Verdade. Um poder estrondoso, né? Culturalmente falando. E subjetivamente falando também. E Você aí... trabalhou só com as redes da Oni Music. Ou só com os artistas? Com os artistas. Eu comecei no social media ali, e aí eles começaram a ver meu perfil e tudo, e aí em 3 meses eu virei gestor do departamento de comunicação. 3 meses, cara? 3 meses. E aí eu comecei a fazer as coisas acontecer ali, criar processos, e foi um baita de um desafio para mim, porque eu nunca fui líder, nunca fui gestor, e pegando um departamento que precisava de uma estrutura, precisava ser estruturado, e uma equipe que também tinha estagiários que eram da minha sala. Tinha ou não? Tinha uma que era da minha sala. Então, assim, como que você trabalha... Do nada você vira chefe deles, né? Exatamente. Então, pra mim, assim, nossa, foi ótimo, né? Essas coisas mudam. Isso que faz a gente movimentar. Né? Exatamente. Então, Deus foi muito gracioso comigo, me dar esse desafio, assim. E aí... fiquei lá trabalhando enquanto gestor, e aí, enquanto gestor, eu lidava diretamente com a estratégia de campanha dos artistas. Então, na ONI eles já faziam uma estratégia, mas não tinha um processo para isso. E eu gosto muito de compartilhar e pegar um pouquinho assim, de cada um, o que cada um tem a oferecer. Então, todo lançamento eu juntava com a minha equipe inteira. E aí, outra coisa, os laços vão se solidificando, a amizade, porque a reunião, por mais que ela tenha um objetivo profissional, é algo descontraído. Sim. E a gente está falando de arte. A arte precisa dessa leveza, né? Senão você fica focado em números, e número é uma consequência, né? Número não é o meio, né? É o fim, né? É a consequência de toda uma série de processos e de escolhas. E criar esse ambiente
criativo, né? É importante. É super importante. E aí, nossa, foi uma equipe assim sensacional que eu trabalhei, cara. Eu posso até falar o nome deles? Claro. A Vanessa, o Kleber, o Fábio. Você não pode esquecer, já que você está falando o nome. Assim, que trabalhou diretamente comigo, a Vanessinha, do jornal, ela é jornalista, a Dani, que era da edição de vídeo, o Kleber, que era designer, o Pablo, que trabalhava em social media para uma outra marca, mas que era uma marca interna também da Unimusic, uma marca que trabalhava mais com editoração de fonogramas, né, de música, registro. E aí, assim, foi uma ótima experiência. E o legal, assim, que eu tô percebendo é que, apesar de ar-condicionado, não sei o quê, mas, cara, tudo lá na frente vai se conectando, né? Tudo, por exemplo, cara, você lá na CLO, você teve o olhar para o chão de fábrica, por você ter crescido no chão de fábrica. Exatamente. Então as coisas vão... Quando a gente para pensar na nossa jornada, tudo, assim, né, cara? cara? Não, eu estou conversando com vocês aqui por causa assim, a princípio da história ali que eu tava te contando no Exato. Fire, né? Que eu cresci no chão de fábrica, puxando o rodo com meu pai. Aí eu falei, pô, não, você tem que ir lá contar, cara. Então, assim, a gente até brincou do lance da coincidência. Como é que a gente brincou lá na... Não, que tinha duas pessoas conversando, né? Isso. Não, porque isso daqui é coincidência. Não, coincidência a gente se vê aqui no Fire e tal. A força do destino, né? E a gente escutou de bico, assim, né? Porque tava do lado, né? Eu veio pro Ramiro. Oportunidade é coincidência ou a gente vai lá e cria? Exatamente, exatamente. Meu sogro me fala uma coisa que marcou a minha vida inteira. Sobre sorte. Sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. Então, você se prepara, uma hora você vai ter uma oportunidade que você nem esperava. Exato. E aí você vai estar preparado para receber ela. E isso pra mim é a verdadeira sorte. E é a busca, né, cara, por essa sorte, né? Exatamente. Por exemplo, a gente, poxa, um evento como o Fire, que a gente nem entrou ainda, mas daqui a pouco a gente vai entrar. Mas, velho, se a gente não tá lá participando nesses eventos tipo do Fire ou como outros, você não está criando essa oportunidade, né, cara? Exato. Você não de tá ser criando. Visto, de se conectar, Exatamente. de aprender. Não adianta, cara. Isso. Você tem que estar em movimento. Exatamente. E aí, é sorte? Não, cara. A sorte é isso que você falou aí. Exatamente. Você tem que se movimentar para criar essas oportunidades. Exatamente. Aí muita gente vai dizer que é sorte, né? Tanta coisa dependendo pra gente trabalha tá 10 anos aí para ter sorte. Exatamente. Cara, porra. Nós vimos lá várias pessoas que são picas aí do mercado. Vai ver os bastidores, né? Aí, exatamente. Geralmente nesse tipo de palestra que eles contam mais como que começou e tal. E aí é a sorte, né? Que foi depois de 12 anos eu tive sorte do dia pra noite. Virando noite, passando, sei lá, humilhação, enfim, passando perrengue e acreditando no seu potencial. E foi dessa gravadora aí, dessa empresa, que você foi pro mercado digital? Cara, e aí foi assim, na ONI, eu fiquei lá, né, essa coisa, eu ganhei essa experiência em gerenciar, em liderar, e aí eu comecei a perceber que ali no mercado gospel tinha um teto, assim. Eu falei assim, cara, eu quero mais que esse teto. Eu já tô numa posição de liderança e tudo, mas daqui 5 anos eu ainda vou estar numa posição de liderança, mas... Não estava enxergando os desafios, né, o caminho. E aí, eu e a Dedé, a gente fez uma viagem para a Europa. É até curioso que, assim, foi na época que estava começando a explodir a pandemia. Quando a gente estava no trem da Itália para a Áustria, quando chegamos na Áustria, assim, em 2 dias eles fecharam a fronteira da Itália com a Áustria. E eu e a Dedé nem sabia, só o meu sogro que ligava, tá rolando assim, assim, assado. E, cara, a gente não pegou Covid, a gente sempre de máscara e tal. E a gente estava em Madrid quando o prefeito deu a declaração lá que a gente não pega esse negócio de Covid e tal. E a gente estava lá em Madrid com aquela praça lotada lá, Covid comendo solto ali, Covid no ar, assim, todo mundo pegando Covid só de existir. Você tava no olho do furacão. Tava, cara. Nossa, isso. Assim, poucas pessoas usando máscara, só eu e a Dé. A gente teve um cara na Espanha que zoou com a gente, que a gente tava de máscara. Tipo, mascarita, e fica suando, assim. Tá, um pouco, sei lá, de repente esse cara nem tá vivo.
E vocês estavam de férias? A gente tava, era de férias e a passeando. gente se deu esse presente de lua de mel, assim. Que sempre foi correria, a gente Entendi. não chegou a fazer lua de mel mesmo. Depois que a gente teve a cerimônia, né, de casamento. E... Tá, e aí beleza. Aí quando a gente voltou da Europa, me deu aquela coisa, né? Tipo assim, cara, vou voltar aqui, vai ser aquela mesma coisa, pauleira. Aí começou o regime de home office, né, por causa da pandemia. E quando eu voltei, eu gripei, cara. Não tive Covid, mas Covid era aquela coisa assim, apocalíptica que ninguém sabe, né? Tipo Walking Dead, assim, né, cara? E aí gripei, falei, gripei, eu preciso ir no hospital, que não tá melhorando e tal. Aí todo mundo já ficou assim, nossa, aí cheguei no hospital da Unimed lá. Virose. Não, aqui, cheguei lá, me levaram pra uma sala, bicho. Tipo filme, né? Tipo filme, assim, ó. Corredor Quarentena. escuro, as luzes piscando, assim, ó, sabe Aquele aquele cenário mesmo, assim? E só uma sala lá no final com a porta aberta, com a luz dela saindo pelo corredor. Europa, né? Isso. Exatamente. Cheguei lá, aí beleza, aí chegou os caras igual Breaking Bad, aquelas roupas sacas do Breaking Bad, assim, amarela, de plástico, assim, máscara, aquele barulho de... sabe? Aí, cara, beleza. Aí, aquela coisa assim, aí eles fizeram uma porrada, colheu sangue, colheu suave, tudo assim. E aí eles me deram licença, me deixaram eu trabalhar. Não, pode. Aí até o CEO da ONU na época, não precisa e tal. Eu fiquei 20 dias esperando o exame, na hora que foi sair o exame, o resultado eles não conseguiram. Aí foi assim, uma série de coisas. Chegou no final desse processo todo. Eu resolvi me desligar da ONU, assim, e também não estava legal já, tava uma coisa que eu não estava conseguindo... Não estava tão motivado. Né? Exatamente, assim. E aí fui desligado da ONU e na semana de desligamento a gente descobriu que a Dedé estava grávida. A gente estava grávida. Aí, agora... E agora? Aí a Bárbara estava começando a montar o time dela do IBTO, né, Instituto Brasileiro de Tráfego, e aí eu ia fazer tráfego com a Bárbara. Eu já tinha experiência em tráfego, porque eu também trabalhava com tráfego. Eu sempre tive uma visão da comunicação, da publicidade, eu sempre quis saber trabalhar com tudo. Então, fui gestor de tráfego um tempo, sei fazer criativos, tenho a visão para direção de criação e tal, copy um pouco. E aí, Depois você que tá assistindo, Bárbara, pesquisa aí, Bárbara Bruna. Babruna. Isso. E a Bá tá assim, vamos... então, tô precisando de gestor de tráfego e tal, vamos trabalhar comigo e tal. Eu falei, beleza. E aí nessa, eu falei assim, eu faço umas coisas de design também, eu vi que o canal dela tava sem thumbnail, e precisava de uns criativos também, aí eu comecei. Aí quando eu comecei, fiz a primeira thumbnail pra ela, assim, que é um a gente que é design tem isso, né? Você olha no trabalho que você fez um ano atrás, fala, que lixo que fez aqui. Mas aí ela assim, que isso, cara, você tem esse pé no design, eu não sabia e tal. Ela ficou louca com... E aí, beleza, aí eu fui ela assim, não, vai liberando pra mim uns criativos e tal, não sei o que. Não, beleza, aí eu fui, beleza, fazendo assim, mais informal, a Bárbara como cliente, eu desenvolvendo criativos pra ela. Aí, no meio tempo, tá assim, aqui, ó. Aí, beleza, aí no dia que eu fiquei sabendo da... Desligamento? Não, do desligamento. E no dia da gravidez, que foi tipo assim, na mesma semana, eu vou meio, sempre que eu vou buscando a memória, igual eu te falei, memória é um negócio que você vai... Aí aí na mesma semana a Bata assim, tem um cliente meu, que é o Nath Munhoz, lá da Espanha. Você sabe falar espanhol? Eu não. Mas você fala inglês? Inglês eu falo. Então beleza. Aí tem um cliente meu da Espanha, que a equipe dele fala inglês. Você anima a ter uma reunião com eles amanhã, eles estão precisando de um cara para fazer criativo. Agora. Let's go. Na hora, velho. Assim, na hora, eu nem pensei 2 vezes. Aí, beleza, eu tive a reunião com a equipe do Nacho, conheci o Nacho. Foi uma loucura total, que é um dos assim. principais caras... O Nacho, ele é pica na Espanha, assim. Pica na muito Espanha. grande, Ele tem curso de se eu não me engano, agora ele tá um pouco para a área de espiritualidade e mindset, assim, mas também ele já fez curso de ensinar a fazer curso online, chamava... tipo, sabe o fórmula aqui do Érico lá, ele chamava Fórmula de Infoempreendimento, alguma coisa assim, que ele também ensinava e tal. Aí trabalhei com o time dele, e aí na mesma semana
também, tudo assim, ó. Tudo rápido, né, cara? Aí eu ia até pensando, ó, a gente precisa morar, porque a gente morava em cidade nova, no apartamento, tava cheio de obra, aquela barulhada, e a Dedé grávida, a Dedé, não, a gente precisa olhar alguma coisa. E aí que eu acho que é a mão de Deus também, Deus sendo gracioso com a minha vida, cara, e da minha família. Na mesma semana, ela achou um apartamento na Lagoa dos Ingleses, lá no Alphaville. E a gente foi lá olhar, chegamos lá no dia seguinte para olhar, já fechamos o negócio, já fechamos lá e moramos lá. E durante esse tempo de pandemia, esse tempo da pandemia eu já tinha a Bárbara como cliente, o Nath como cliente, fiquei trabalhando lá. E aí fui desenvolvendo assim lá, onde eu estava morando. Aí virou... Aí foi aquela coisa que eu percebo o cuidado de Deus na minha vida. Se fosse para eu estar lá enquanto gerente, cara, eu não ia estar proporcionando isso para minha família. Sim. Inviável, qualquer coisa, não estava acontecendo nada. E aí depois do Nacho, a Bárbara me tava com outro cliente, que esse também é pica lá, é o Sérgio Peinado. Ele é uma das maiores autoridades fitness da Espanha. Eles já tinham visto os criativos da Bárbara e perguntou pra Bárbara, quem faz seus criativos e tal, aquela coisa, né, que é comum acontecer de indicação. Aí a Bárbara falou que era eu. Aí me encontrei com a equipe dele, o time dele, que é um puta time de marketing, assim, dica pra quem for produtor, tenha um bom time de marketing, porque o time de marketing do Sérgio, cara, é tudo organizadaço, assim, cara, eu fico de cara com os processos deles. E os caras buscando referência aqui no Brasil, né? Tá rolando isso muito. Tá rolando isso muito. Até a palestra da Bárbara, exatamente. Né? Porque a gente tá muito na frente, né? Lá, o boom do digital tá acontecendo agora lá. Então, aí, ó, você que tá entrando nesse mercado aí, não fica olhando só o Brasil, não, tá? Tem oportunidade... Receber em euro. Bem grande. Receber em euro. Receber em dólar. E até pouco tempo atrás eu estava ainda com o pé também na música, que eu estava dando consultoria. E isso é legal. Cara, é muita coisa. Falei com você que dava um podcast, que você tinha que vir, cara. Eu acho que o Fire vai ficar pro próximo. Não, depois a gente fala do Fire. Faz um TED aqui, né? Tem um cara que eu tinha me relacionado com ele na Oni Music. Lá na Oni a gente dava consultoria para a equipe do Spotify, para saber lidar com o mercado gospel. As DSPs, a galera assim, Spotify, Deezer, iTunes, eles ainda, não sei como que tá hoje, mas na época não tinha um know-how, porque o gospel é diferente. O consumo, o entretenimento no gospel é uma pegada totalmente diferente. Não é igual o mainstream, o pop, né? É totalmente diferente a relação do público com a música, enfim. E aí, muitas vezes a gente ainda dá consultoria pra galera. Aí teve um cara que eu conheci, que é o Josh, ele é jurado do Grammy Latino. Depois de muito tempo, eu lá de boa, o Josh me achou no Facebook. Aí eu nem olho o Messenger. Aí ele mandou uma mensagem no Messenger lá no Facebook. Aí falou, eu lembro de você, cara, e tal. Uma vez a gente teve uma reunião na Oni Music e tal. Você não tá trabalhando com música ainda e tal. Enfim, a gente começou resumindo. Ele tem um selo, chama PJ Media Group, em Los Angeles. E ele tem um time de comunicação lá, que não era um time ainda qualificado para trabalhar com music marketing. Aí tá assim, você quer treinar meu time? Eu falei, quero. A gente pode combinar? Eu falei, vamos combinar, tantos dólares a hora. Aí dei consultoria, treinei o time deles de comunicação e foi um case muito legal, porque hoje eles é um selo de música latina, reggaeton e esses ritmos mais latinos assim, que é muito consumido lá, né? Só que no gospel. Então foi foi muito legal, legal demais. E aí trabalhei isso com eles, treinei o time dele. Você vê, né? Quando a questão do over delivery, né? Suas indicações, a galera indicando só... Sim. Foi, gente cara. Foi. Pica, pô. Graças a Deus, só a gente... Que você deu sorte. Entendeu? E aí... Vi que ia sentar aqui, não, quer sentar do lado.
E aí, cara, eu dei consultoria, um abração pro Josh, inclusive, eu vou mandar pra ele assistir, que a gente virou bastante amigo. Espero que ele entenda. Vários arrobas aí pra marcar. Josh Pineda. E foi muito legal. Aí, depois que a gente trabalhou um bom tempo, aí eu já não tava conseguindo entregar, eu falei, Josh, eu cheguei no meu limite. Se eu passar daqui, eu não vou conseguir te entregar. Vamos se preparar para ir fechando. Então, assim, me traz tudo o que vocês precisam saber, o que precisa ser otimizado, quais são as dificuldades do time. Aí você entrou e criou todos os processos. Isso, de comunicação e marketing, sim. E aí fiz umas apresentações, e isso foi dentro do Over Delivery também. Tem coisas que eu percebi, a galera não vai sedimentar isso só numa consultoria. Aí eu fui, montei uma apresentação com todo o processo. E às vezes era coisa simples, de tipo assim, como impulsionar um post no Instagram da forma correta e pensando em music marketing. Porque é uma outra coisa. Entendi, nichado, né? E como funciona, como que seria o criativo, como que a gente consegue otimizar esses resultados dentro do Spotify, dentro do Deezer, como que a gente faz as leituras corretas, como que a gente pega base de dados do Spotify para utilizar aqui no social media, como que a gente usa a base de dados da Deezer, o que está performando mais, o que não está, enfim, esse tipo de inteligência em music marketing. E aí montava o que eu via que os caras estavam precisando, o que eu percebia nas reuniões, e foi muito bom. Aí depois disso aí eu tirei o pé do music marketing e agora eu tô só no design para lançamento, para produtores. Mas você tá como empresa, você é coprodutor, como é que você opera assim? Agora eu tô começando o processo de coprodução. Eu tenho com a Bárbara contrato de exclusividade, então assim, independente eu já tava aqui anotando aí. Porque independente do que eu estiver trabalhando e tudo, quando entra o lançamento da Bárbara, aí alguma coisa assim, eu foco total naquilo ali para gerar resultado para ela. Legal. Mas aí você tem um time? Cara, eu até hoje não consegui montar um time. Eu tentei muitas vezes. Mas é difícil, né? Não é simples não, Não é simples. Não é simples. Se fosse simples, todo mundo tinha um time. O Exatamente. time, assim, o lance não é a questão do time, é as características. Exatamente. Né, por exemplo, na sua área, eu vejo muito de vocês, assim, como artista, né, velho? Sim, tem um lance da arte, assim, então, tem. além de tudo, de qualidades, tem que ter esse quê ali, e você achar pessoas assim, não é tão simples. Né? Não, cara. É assim, às vezes é aquela coisa, você consegue encontrar até bons designers, os caras com refinamento em termos de arte muito bom, mas só que você precisa saber, enquanto designer, pensar na venda. Pensar na conversão. É isso. Aí muda o jogo. Aí você tem que romper com essa questão do belo, essa questão do harmônico. Muitas vezes você tem que romper com isso. Você tem que romper, às vezes, até com princípios já estabelecidos de design. Porque, no final das contas, aquilo tem que provocar uma reação de venda. Quem está consumindo visualmente aquilo ali tem que ser convencido a comprar. Olha aí, gente. Ó, vocês que estão... Já tem loja aí na Montinca, olha que baita dica, né? Porque quando o Raul... A gente tem uma audiência assim, bem mesclada, vamos dizer. Tem gente que está começando, tem gente que já tem loja, tem gente que está buscando alguma oportunidade no mercado digital e assiste a gente. Então, por exemplo, quando ele fala criativo, galera, quem não sabe, esses anúncios que vocês veem, a gente chama de criativo. E às vezes a galera faz um criativo sem pensar, né, cara? Exatamente. E aí não conecta com o seu potencial cliente. Isso, e aí não vende. Exato. E aí às vezes vai falar, Montinho que não serve, não vende, mas não é a plataforma. Né? Então, o Raul podia ser um expert, hein, cara? Já foi convidado. Quer dizer, ele é expert, eu falo, porque a gente tem um projeto, né, que até o Viking encabeça, que é trazer experts para a comunidade, para dar mentoria, né, essas dicas, esses insights, para ajudar a galera, né, velho? Tô dentro, cara. Porque é muita informação, né? E pular etapa, cara. Não isso vale muito mais do que vários cursos, né? Exatamente. E
E aí no design, essa percepção do design é interessante. Hoje, por exemplo, você tem muito curso, muito expert na internet dando curso de design voltado para lançamento. E o que eu percebo é assim, o mercado está em alta e eu super entendo e respeito. Pô, apareceu a oportunidade, o mercado está em alta, muita gente está lucrando bem com lançamentos, eu vou ensinar sobre isso e tal. Mas eu sinto um pouco que falta, sabe, essa questão da percepção visual, da comunicação visual. Qual é o propósito final, assim, sabe? Né? Porque eu acho que isso corre o risco de criar uma cultura no mercado de linha de produção. Tanto que já existe já existe esse perfil de design que quer pegar, desembolar, entregar. Focado mais na quantidade do que na qualidade. Exatamente. Né? Entregou, beleza, tá bonito, sai, vem outro, tá bonito, sai. O cara, aí é aquela coisa, é um tiro no pé, porque o cara vai ficar ansioso, o designer, né? Vai ficar ansioso, vai ficar absorvendo muita demanda que ele talvez não consiga cumprir, né? Não vai ter tempo de qualidade para si, para aproveitar. E aí impacta em tudo, na vida pessoal, no produto dele. Vai vir cobrança. E a percepção do design, igual eu estou contando para vocês, né? Ele é design, já sabe. Mas olha como é que né? A percepção do design, o que ela causa, né? O tanto que a gente começa a pensar a respeito. Eu fui convidado para palestrar num evento da Bárbara lá em São Paulo. Foi a minha primeira palestra na vida, inclusive. E eu palestrei, assim, depois que gente, tipo assim, o Battle Ten Off da Empíricos tinha subido, sabe? E eu, nossa, isso foi bem. Só julgando a resposta. Não, e era um evento para gestores de tráfego, né? Eu acho que tinha quase 200 gestores de tráfego lá, cada um pagou, sei lá, não sei qual era o ticket do negócio, mas era caro, bicho. É um evento. Era um 6K, um negócio assim. Tipo isso, né? Daniel e o Clayton foram. Isso, eu conheci o Dani lá e o Clayton lá. E aí então assim, o que é que eu vou fazer, bicho? Tipo assim, falar de designer pra essa galera. E aí assim, cara, eu tô sempre falando de Deus, porque eu entreguei minha vida pra Deus, pra Jesus, e eu sei que essas coisas, desafios, o que eu tô te falando é uma contracultura, tá? Porque é aquela coisa aquele adesivo, Deus me deu, você cola no carro, sabe? Não, Deus me dá desafios, assim, cara, ao longo da vida. E eu tomo porrada justamente pra ficar bom mesmo. Eu tomo porrada para ser uma pessoa melhor mesmo. E Deus me dá esses desafios para mim desenvolver mesmo, encontrar oportunidades e não fraquejar, né? A partir da minha visão e relacionamento com ele, eu não tenho medo, eu tenho gratidão. Show. E aí, cara, ver essa questão da Bata, assim, quando a Má me chamou, né? Aqui, vai ter um evento tal e eu queria que você palestrasse, falasse sobre criativo pra galera, topa? Aí eu tremi nas pernas, eu faço, né? Depois que eu parei pra pensar, como é que eu vou falar de design pra uma porrada de gestor de tráfego? Os caras querem saber de performance, os caras querem saber de CTR, os caras querem saber de ROI, os caras querem vender, os caras querem conversão. O que eu vou fazer, cara, e tal? Aí eu falei, velho. Aí eu comecei a virar a chave, né? Assim, e te falar essa percepção que eu tô te passando aqui. Tipo assim, não, cara, mas o design é muito importante. Porra, você tá doido? doido? Ele vai ajudar a copy, ele vai sustentar uma copy, ele vai causar uma sensação. Beleza, então beleza. Aí eu fui montando, montei a apresentação toda. Na hora de subir, eu lembro que eu tava muito nervoso. E aí na hora do almoço, eu fui com uns caras que eu conheci, eu fiz network com uns caras lá, e eles me perguntou, foi até o Thiago, que é aluno lá da formação, ele tá assim, Raul, o que vai ser a sua apresentação? Velho, eu comecei a gaguejar e tremer aqui, travei. Aí, cara, não posso, eu não posso sentir isso. Uma pessoa tá me perguntando, eu não na hora posso. De subir ali. E aí minha irmã normal, né? Minha irmã, a Didi, tava comigo. Eu falei assim, Di, segura. Aí eu dei meu cartão pra Didi, aí você paga aí pra mim, eu preciso ir lá na Bárbara agora. Aí eu fui lá na Bárbara, né? Aí antes da galera voltar do almoço, assim, deixa eu subir em cima desse palco aí e fazer uma loucura aí pra essa galera ficar animada. Antes da sua palestra? Antes da minha palestra. E logo depois do almoço, né? Porque quando a galera tá voltando do almoço... Já volta mais lento. Aí é legal quando tem alguém... Eu já vi em outros eventos, um cara que sobra, anima a galera e tal. Quebrar o gelo. Quebrar o gelo. Eu falei, deixa eu fazer isso, pelo amor de Deus. Era assim, mas você tem as manhas? Você quer mesmo? Eu falei, quero, pode deixar que eu vou. E assim, tremendo, cara. Aí, beleza, subi. Aí eu combinei com o DJ, né? E eu tenho esse estereótipo do metaleiro, né, cara? Camisa preta, braço tatuado, cabelo grande. Subi, eu falei assim, DJ, eu vou subir lá, vou animar a galera.
E eu vou pedir pra você tocar um metalzão pesado, assim, pra gente pular e tal. Mas, na verdade, coloca Raça Negra. E eu sei saquei. e eu sei sambar, sabe? Eu sambo muito bem. Aí, beleza. Aí a galera chegou e tal, aí a gente alongou e tal. Falei, agora nós vamos agitar e tal, não sei o quê. Ô DJ, bota um metalzão aí e tal, nós vamos botar fogo nesse lugar aqui. E eu já tinha liberado a energia toda, né? Aí na hora que botou Raça Negra, todo mundo começou a rir. Aí eu fiquei meio assim, pô, sacanagem, DJ e tal. E a galera passando mal de rir. Aí eu falei, vocês estão rindo, né? Eu sou metaleiro, mas como um bom brasileiro eu sei fazer isso aqui. E comecei a sambar. Aí, velho, ganhei todo mundo. Aí acabou. Aí quando foi 4 horas da tarde, eu fui palestrar, eu subi, a galera já subiu me gritando. E foi sensacional, assim, cara. Foi sensacional. Aí entreguei. Aí bela foi o delivery dica também, insight. Pra palestrante, né, velho? Anota aí, Ramiro, aprender a sambar. Aqui já foi forrozeiro, meu filho. Rocha, além de samba... A rocha não. Fazer um shot lá, né, galera? E aí foi aí que eu tive... Sensacional, foi por causa dessa palestra assim, que eu sedimentei bem essa percepção do design e o quanto que ele é importante num lançamento. Ele pode ser crucial para um lançamento, cara. Do Pode ser caramba. crucial. Pode ser não, ele é crucial. Cara, é o que a gente tá falando, é a conexão, né? Hoje a quantidade de informação que a gente tem navegando nas redes sociais e tal, como é que chama aquele termo lá, que é os 3 segundos ali? Sim. Fugiu aqui. Que prende, né? Que prende, Então, assim, design faz muito sentido, sacou? Esses 3 segundos é muito legal, porque o Beto da Empíricos, ele tava falando sobre isso. E aí ele deu o exemplo de uns criativos de vídeo, né? Que ele colocava lá. Que deu muito certo. E ele falando, então, esses 3 segundos aqui e tal, esses 3 segundos que pega. E aí na minha palestra, depois que eu vi a palestra dele, tem um negócio, aí sendo acadêmico, eu até brinquei isso no dia lá. Falei assim, galera, eu posso ser um pouco acadêmico aqui, eu quero ser informal e tudo, falar numa linguagem, mas tem uma hora que eu vou precisar ser acadêmico, eu acho que precisa. Tá? A galera, não, beleza. Aí, sendo um pouco acadêmico, tem uma matéria que a gente estuda que é a semiótica. Nossa. Como que a semiótica é o audiovisual aí, ó. Super denso, né, cara? É super denso, né, cara? Primeireza, secundeza, terceireza, mas é o game change, né, da comunicação visual. E, enfim, basicamente é o estudo de como que nós percebemos as imagens e como que essa troca, assim, até a nível neural, como que as coisas acontecem. Aí comecei a falar de semiótica e falei assim, sabe quando o Beto tava falando lá desses 3 segundos e tal, então ali semiótica, galera, falar com vocês de primeireza. Aí, enfim, não vou discorrer aqui não, mas falei com a galera e tal, então. Aí eu puxei a sardinha pra minha categoria. Falei, então imagina nesses 3 segundos se você tem uma imagem estática de extremo impacto que o design fez pra você. Aquela imagem estática assim, você quer anunciar produto de... sei lá, de emagrecimento. Aí você põe uma imagem estática lá do cara adoecido, assim, cheio de comida nele lá, assim, que esse cara fica no sofá lá, assim, mas o cara tá morrendo, aquela coisa que traz aquela sensação... Bem impactante mesmo. Tal. Imagina você fazer isso. Você vai prender ou não vai? Aí a galera começou. Então, aí eu peguei e zoei, valeu, Beto, e tal, pela dica, assim. Ou seja, você usa o design, você consegue usar o design até aí, entendeu? Você pode pegar um frame de uma imagem estática num criativo, dependendo da narrativa que você está construindo naquele criativo, você já coloca ele de cara lá nos primeiros 3 segundos, causa a impressão e... Aí prendeu... Até antes, né? Nem precisa ser 3 segundos, 1 segundo. 1 segundo. Aquele frame, assim. Eu acho que isso já... E você tem algum criativo, assim, que você lembra que performou pra caramba? Tem, eu mostro na minha palestra. E eu tava falando sobre essa questão de percepção, né? De comunicação visual no design. Um deles foi, e é um case interessante, foi com o Sérgio da Espanha. O time dele tinha mandado um briefing assim de uma imagem e tal. E o time dele já tinha percebido que lá na Espanha estava em alta o Buzz Lightyear, por causa do filme e tal, né? Ia sair o filme lá, desculpa. Tranquilo. Aí eles mandaram a cópia do carrossel e tal, e se eu me recordo bem,
Enfim, a cópia era sobre performance. Agora eu não lembro se era como ter mais músculo, como não sei o quê. Mas a headline, né? O título era Ao Infinito e Mais Alá. Ao Infinito e Além. Aí eu, mano, peraí, deixa eu ver isso aqui. Aí eu peguei e fiz uma montagem. Tem gente que fala colagem, enfim, mas não tô falando para design. Enfim, fiz uma montagem do Sérgio enquanto Buzz. Uma manipulação fotográfica, que no caso é a minha especialização. Isso, aí eu fiz uma manipulação do Sérgio. Eu vi que entrou na Montink por causa dessas paradas aí, né? Cara, isso hoje em dia tá muito em alta, assim, manipulação. Porque você traz o lúdico. Sim. O lúdico conecta. Aí, beleza, aí eu fiz isso, tal, coloquei o Buzz, eu coloquei ele de Buzz e tal, fiz o carrossel bonitão lá e tal. Aí, na hora que eles postaram, velho, todo mundo falando. E assim, o Sérgio de Buzz era a capa do carrossel. Era a primeira impressão, assim. Então, assim, tudo... E outra, um detalhe, o Sérgio, ele vende muito mesmo, é no orgânico, saca? Então, ele faz muito carrossel e todo carrossel dele tem uma oferta no final. Dica aí, ó, eu já falo isso, bicho, põe oferta no carrossel. E ele sempre põe oferta no final lá do carrossel, quando ele tá em período de lançamento. E aí, deu um boom, sabe? Nossa, um monte de gente se conectou com essa questão do Buzz. Aí a galera que já é engajada, já é fã dele, começa a usar jargão dele, misturando com o que o Buzz fala, sabe? Essas coisas. Aí engajou. Com a Barra, teve uma vez que ela ia fazer um carrossel sobre autoridade. Aí eu tô assim... Aí beleza, aí eu tô meditando assim na copy, aí me veio o Vegeta, Dragon Ball Z, não conhece? Não. Não precisa, né? Esse é mais um podcast que o Ramiro vai filmar? Esse é exatamente. O Arthur eu quero aprender. Aqui, o Arthur vai sentar aqui. Vocês comandam essa área. E aí, cara, eu tô assim, você conhece o Vegeta? Ela a mesma coisa. Não, tal, não, eu acho meio... Não gosto dessas coisas. Falou, confia em mim, deixa eu fazer ser de Vegeta. Pelo amor de Deus, cara, vamos soltar, confia. Ela, não, então faz. Beleza. Aí eu fiz ela com o Ki saindo, aí eu não lembro, a headline era tipo assim, como ganhar autoridade no Instagram, era isso, simples, não tinha nada a ver, né, Aí beleza, aí eu peguei, fiz o Ki saindo dela assim, coloquei o óculos que mede o Ki, né, aí coloquei lá, tipo assim, poder de conversão, sabe, assim, aí na hora que a gente soltou, cara, uma porrada de gente, tipo assim, nossa, o poder de conversão da Bárbara é quase 10 mil. Porra, velho. Só os dedão. Só os dedão. Tipo assim, meu Deus, pá, amei esse criativo, não, a rainha do criativo, não sei o quê, esse designer não sei o quê. Então, tipo assim, o lúdico conecta, cara. Muito top, cara. E assim, não é que é simples, né, porque você pensou, né, não, tal. Sim. Mas pra quem vê ali pronto ali, pô, como é que eu não pensei nisso, né? Não, exatamente. Mas até pra gente, o consumo de referência é muito grande. Nossa, e é importantíssimo. Ele falou tudo, consumir referência. Muito legal, assim, cara. Às vezes a gente consome por prazer. Por prazer, exatamente. Mas a referência ela vem porque a gente gosta tanto que ela... Exatamente. Vem, né? Tipo assim, te ilumina. Do caramba, então, cara. Tem assim, cases, assim. Pô, essa história, desculpa a palavra, mas do caralho, assim. As conexões, o caminho que você traçou, né, cara? E é você mesmo, né, assim, identificando e... Foi sorte. Foi Foi tudo sorte. Você teve sorte pra caralho. O que você achou, Vic? O que você tá achando, cara, de... O Vic nem falou, né? Você veio, Vic? Você tava aqui? Tô prestando atenção. Pô. Mas assim, ele falando assim, eu me identifico muito em muitas áreas, assim. Eu comecei com banda também. Desde 9 anos, eu toquei até os 24. A gente tem que fazer minha parte profissional de design começou a fazer material pra banda. Fazer foto pra banda, fazer logo pra banda, fazer camisa pra banda. Porque roqueiro, 15 anos, tudo fudido, não tem dinheiro pra nada. A gente tem que se virar. Né? Então assim, foi muito isso, assim, sabe? Da parte de empreender. Sempre empreendi, né? Já... Saí de banda, fui fazer faculdade de engenharia. Nossa. Sabe? Já contei essa história no podcast aqui, eu coloco... Tem um link aí. Tem um link aí, já é grande, sabe? Depois engenharia abandonei, entrei pra publicidade, essas coisas todas. Aí, fui pra parte de fotografia, filmagem, sabe? Viajei e tudo mais e acabei chegando aqui na Montink hoje, né?
Mas Por é assim, sorte. Por sorte. Por sorte. Pô, galera, mas eu acho assim, o lance do Fire, realmente, eu acho que a gente pode marcar para um outro Eu acho que tem um outro episódio. Apesar de que eu vou tô pensando em colocar na thumb aqui, ó, o que nós vimos no Fire da Hotmart. A galera vai querer ver. Mas o que o Fire tem a ver com isso tudo? A gente se conheceu lá. A gente se conheceu lá no Fire. Com certeza. Por sorte. Por sorte. A gente se conheceu lá por sorte. E assim... E a parte que a gente falou sobre criar as oportunidades. Total. A gente pode ter conhecido, porra, maneira de designer. Tá, tchau, acabou. Poderia ter ficado nisso. Exatamente. Mas não, a gente se interessou por conhecer. Assim, uma dica que eu dou também, sabe, Raul, pra galera que vai em eventos. Assim, apesar da correria, eu sempre me planejo, sabe? Sim. Assim, pô, vou no evento tal. Mas beleza, o que eu quero com esse evento? Qual que é o meu objetivo lá nesse evento? Então tem que ter, cara. Você não pode simplesmente comprar o ingresso e vai. E chegar lá, porque, cara, nós vimos lá. Pô, são 3 palcos, a programação gigantesca. Exatamente. Se você não tem uma programação de, pô, essa palestra eu não posso faltar. Sim. Ponto. Quem que são as pessoas que vão estar no evento que eu quero falar? Cara, aí você vai ter que criar oportunidade. Vai ter que... O Viking sabe o que eu estou falando, porque eu falei assim, ó, você conhece fulano? Não, deixa eu te mostrar aqui, ó. Se você vê essa pessoa aqui, me avisa, porque às vezes eu estou olhando para um lado, você viu, me coloca na frente dessa pessoa que eu preciso falar com ela. Se você vê primeiro que eu, lembra que e aconteceu. Né, então, assim, é a questão do planejamento para o evento também, né, cara? Então, assim, a gente tinha cada dia, né, Vic? Pô, uma meta nossa meta é isso aqui hoje, beleza? Beleza. Bom, batemos. Amanhã é isso. Último dia, cara, pô, já batemos as nossas metas, mas precisamos fazer isso aqui ainda, cara, que não fizemos, não. Aí eu atrasei um pouco, na hora que eu cheguei lá, eu vi que já tinha desembolado. Então, assim, e o evento não acabou, cara. Não acabou. Vocês viram que na hora que, antes da gente começar, o Murilo lá me chamou aqui, já marcando o call, e as coisas vão acontecendo. Sim. Então, assim, é muito importante, assim, já que a gente ia falar do Fire, só para fazer o overview, eu acho que é isso, assim, se preparar para cada evento, para você, pelo menos, não só passar pelo evento, né? Seja ele físico ou online. Exatamente. Online também dá, cara. Conexão. Eu me conectei também cara, com clientes lá. Inclusive, entrando naquela pergunta que você tinha feito da coprodução, que é um processo que eu estou começando a implementar, me conectei com clientes que estão nesse perfil, que querem trabalhar em regime de coprodução com design, comigo atuando enquanto design, já conectei com outros profissionais do audiovisual para possíveis parcerias. Inclusive o Eric também era legal. É o Eric. É o Eric? É o Eric, inclusive. Olha aí, cara. Então, assim, é isso. Não, né? é muito rico, né, cara? Assim, às vezes, até eu comentando, assim, esse lance de valor, assim. Sim. Às vezes a pessoa que não está inserida nesse mundo fala assim, pô, caro pra caramba, tal. Porque não tem noção do que proporciona aquilo ali. Não é só o evento. Exatamente. Por isso que tem que ter um planejamento para você extrair ao máximo, cara. Porque é um investimento que você está fazendo. É isso, né? É um investimento, exatamente. E aí, velho, você ir por ir, então fica em casa. Fica lá passeando. Tem que ter, cara. Aquele dia lá que a gente estava lá, que escutamos o pessoal, pô, coincidência, ser por aqui. Nossa, né? Pô, é lógico. Né? Se eu fosse outra pessoa, é lógico que eu tô aqui. Então, a gente ia se encontrar aqui porque eu tô vindo. Enfim, mas é ficar antenado a essas oportunidades. Ô, Arthur, você quer fazer alguma pergunta mais aí pro Raul? Isso, falei demais nesse episódio. Você participou. Tô até com sede. Você participou mais que o Vic aqui, ó. Isso. Vou cobrar aqui minha participação também. Você tá bola. Ué, porque eu tô recebendo? Você tá recebendo? Aí, como é assim? Tá rolando caixa 2 aí. Mas é uma participação operacional. Então tá bom. Cara, mas fala aí, você quer dar um spoiler, já que a gente falou da Montink, como que vai ser a sua loja, ou o nome da loja, ou você vai guardar e vai falar o que você pensa em lançar? Não, acho que não vejo problema não. Até porque é algo que eu tô tentando, né? Há muito tempo, mas... E aí a Montink veio com a solução. Mas eu tenho
eu sempre tentei montar uma marca e não consegui tirar do papel. Agora, por causa da Montico, tô tirando do papel. Que o nome dela é Ohio e não tem nada assim específico, não. Se você for pesquisar Ohio lá, eu acho que é tipo assim, as grandes águas, sabe? Mas nem por eu ser cristão tem nada a ver com dilúvio, com Noé, tem nada disso não. Eu só queria um nome simples de falar e rápido. Tipo Nike, sabe? Saquei. Tipo Oakley. Montinque. Muito bom. Rápido. Então eu queria algo assim. E trabalhar uma narrativa do cristão metaleiro, que eu acho que não tem uma marca que entrega isso hoje. Olha só. Fica até uma ideia aí para outras marcas se quiserem trabalhar. É legal, sabe? Para ter mais isso, eu acho legal. A gente tem uma marca cristã metaleira. Tem? Qual que é? A banda Testemunha. Banda Testemunha, mesmo. Mas é porque tem a assim, Sacrovia também? Sacrovia é metaleiro? É Rosa de Saron, mais ou menos, né? E essa aí é metal mesmo, assim, bruto? A Testemunha é metal. Legal. Marcelo, né? É Marcelo. Porque eu conheço, na verdade, umas marcas, até de um influencer metaleiro, que ele é pastor, mas ele é americano. E esqueci o nome, acho que é Fallen, sei lá, Saved by Grace, enfim, uma coisa assim. E aí, enfim, é aquela coisa, a vontade de ter a marca é pra pôr pra fora, né? Artisticamente, a marca seria uma via pra isso. Esse é um ponto que ele tá falando, que eu escuto muito dos lojistas, né? Escuto muito isso até do João. João, um amigo meu lá de Volta Redonda, hoje ele é fotógrafo do Angra. Cuida da rede social do Angra no Massacration. Foda. Ele tem uma loja comigo que é inspirada em Foo Fighters, e ele tem uma dele que ele assinou no plano Black Friday, que é Rocker Rabbit. Top. E ele é Rocker Rabbit, assim, ele quase não anuncia. Ele fala que é o amor dele pra criar as estampas que ele gostaria muito de usar. É isso. Pra ele colocar isso e ele usar, aí na rua alguém vê assim, aí ele vai lá e fala da loja também. E vende. Mas não é uma loja comercial que ele fica fazendo. Entendi. Ele falou assim, é onde eu coloco aquele amor que eu sempre quis ter. Pra mim, ali. Ele falou assim, um time me possibilitou ter isso. Top. E tem muita gente que fala isso, do amor pela arte. A gente, como designer e tudo mais, a gente tem muito disso. Sabe? Às vezes a gente fica até puto. A gente faz aquela estampa foda, essa daqui, putz, é que vende a outra com a letra Arial. Entendeu? Entendi. Aí você fica assim, putz. Mas pelo menos você tem a que você você tem acha a foda. outra, porque você usa, ela, etc. Né? Porque assim, a gente tem todo o processo criativo, de concepção, de diagramação, de cor, tudo que a gente ama pra fazer aquele material. Aí vem o outro, eu gosto de beber e vende pra caceta. Assim, então, a gente... Mas, assim, a gente tende a falar sempre de camiseta. Mas, cara, principalmente, assim, pra esses nichos de banda, música, cara, os posters, cara. Os posters. Também você... Não, você tem um mesh, a gente fala mesh, né? Você né? tem um mesh completo ali, né? Caneca... Cara, até avental, cara. O metaleiro gosta de churrasco, pô. Exatamente. Gosta muito de churrasco, velho. Cara, fazer uns criativos aí do cara no quintal de casa, rolando a banda que ele gosta. Às vezes o guitarrista já tá tocando lá assim com o avental, tira lá, tem que virar a carne, desce, vira a carne com o avental. Cara, e tem muita banda na plataforma. Muita né? banda. Mas eu acho que ainda tem muitas que poderiam vir, sabe? Sim. A gente tá trazendo agora a gente trouxe o guitarrista do Angra, né? Já falei com você, o Marcelo. Sim. Já tá com a loja rodando. Já tá? Eu já não tô sabendo, cara. Pois é. Eu não sei de nada. É meu setor, não é seu. Tá rodando. Isso é legal, entendeu? Porque assim, a gente tem a cultura. Né? Cara, confio no que você tá fazendo, aí, desembola, né? Faz aí. Já teve venda, sabe? Cobrando, o cara já teve venda, recebeu o material, gostou, já denunciou, já vendeu. Tanto que o primeiro produto dele foi o moletom que ele vendeu R$180. Olha só. Aí, ó. Entendeu? Então, isso é legal, sabe? Do lance de posicionamento de marca. Os produtos que a gente vende lá, eles não são produtos promocionais, assim, para um evento e tal. A gente tem lojista que vende uma t-shirt a 119, 129, 139, por causa do público dele. E outros que vendem a 59, assim, o mesmo produto. Porque o público é diferente. É a marca, né? Então, assim, quanto mais valor, né, a marca consegue agregar, ela consegue ainda faturar mais. O produto sustenta. Porque se o produto fosse ruim, uma pessoa ia achar ruim pagar 129 numa camiseta. Exatamente. Mas o produto é de qualidade e aí vem o contexto do valor da marca e tal, entendeu? Top. É top, cara.
Top isso, cara. Eu sou suspeito a falar, né? Porque eu tenho 2 lojas nativas e 2 no projeto, né? Só E, cara, falta Matheus pra fazer. E não tem limite, né? Não. Não tem limite. Não tem. O que vai sair ainda de criação nisso? Exatamente. E, Coisa cara, mais que e assim, explorar, voltando a falar do Fire, assim, que ficou claro também, é que é um mercado, cara, o mercado digital ainda, apesar de ter muita gente que já está avançado, mas ainda está só começando, cara, no Brasil. Você vê ali, a maioria ali, lógico que a gente não conversou com todo mundo, mas a grande parte ali, a galera tá entendendo como é que é esse mercado. Sim. Indo lá para aprender. É um evento meio de topo de funil, Topo assim, de né, funil, cara? exatamente. Total, você vê pelo né? contexto das palestras, Exato. né? Eu acho que é um branding da Hotmart. Isso. Mas E o muito lance branding. de comunidade, de ecossistema, já começar nesse topo do funil, trazer a galera nova para Já ter o noção, meio, para... né? Pô, imagina ali, eu entrevistei um cara que ele tem uma loja de açaí e um negócio de conveniência, eu Sim. acho, né? O Matheus. Assim, velho, o cara, eu falei, mãe, o que você está fazendo aqui? Não, eu quero entrar cada vez mais para o mercado digital, apesar de eu ter um negócio de açaí, mas eu quero ver o que está rolando. Então, isso, assim, cara, é para todo mundo, né, cara? É isso, exatamente. É isso. Foi E show. ao mesmo tempo você tem, por exemplo, no palco, não sei se era o R, aquele que era um palco, não é o menorzinho, tem O um da tem direita lá. que era o vermelhinho ali, pequeno, Aham. e o que a Bárbara palestrou, Sim. e tem o principalzão, grandão. Grandão. Nesse que a Bárbara estava palestrando era um conteúdo mais denso, mais técnico. Sim. Assim. Você vê o Misha palestrou lá, É. tem um espanhol lá que palestrou também, super. Eu acho que é do mercado imobiliário, eu acho, assim, mas super denso as estratégias, o cara abrindo ali, mostrando e tal. Tinha um conteúdo Tinha um mais técnico. conteúdo mais técnico. Então, assim, tava suprindo várias demandas de níveis de informação, né, de conhecimento. E o legal, assim, também, que a mensagem... Até ontem, eu fazendo um sprint com a galera da Montink, né? A gente sempre faz na segunda cedo e tal. Falei, ó, não espera que eu vou conseguir traduzir aqui em 15 minutos o que a gente viveu 3 dias de evento. Tem nem jeito. Nossa, Nossa. tem nem como. Mas que uma das principais mensagens é assim, você pega o Pedro Sobral, pega a Bárbara, a Primo Rico, o Thiago Vitor. Cara, todo mundo começou do zero, velho. Todo mundo começou pequenininho Exatamente. e estão lá. Pô, eles lançaram o desafio agora, o JP lá, é 250 milhões, né, cara? Né, O cara? capacete. Do capacete. Você viu isso aí, Arthur? Não, 250 Porque tem os milhões quadros, de né? Faturamento. De acordo com o faturamento, a pessoa recebe um quadro que é, pô, atingiu 500 mil, 1 milhão, 10 milhões. Não, de faturamento. Faturamento. Reais. Mas quem que dá isso? A Hotmart. A Hotmart? É, Ah. você é um infoprodutor, você atingiu 1 milhão, 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões, que era... Isso, Aí eles lançaram uma nova fase agora. Se eu não Que me é pra engano, quem a última é faturou 500, cara. Se eu não me engano, acho que era isso, né? Era tipo assim, 250, 750. Não. 250. Enfim. Eu sei que começava com 100, 250, no final era 500, não era isso? Uma coisa assim. Um negócio assim. Eu sei que são 3, entendeu? Essa de 100 milhões era a primeira da lista. Pois é, velho, um negócio assim. E não é um, dois, vários que atingem, né? Assim. E agora tem esse capacete que é como é que chama? A fase Cosmos, né? Cosmos. Isso. Que é para quem faturar acima de 250 milhões. E outra coisa, vocês separaram o design? Pô, A você tá narrativa, doido, o cara. contexto? Olha o lúdico. É, Como é que ele entra e olha como é que ele conecta. demais. E eles cara. sempre trabalharam. Vocês podem fazer um... Aí, ó, dica de podcast para vocês analisarem o branding da Hotmart. Fazer um react de... No Fire. Mas só que aí você vai ter que vir, cara. Vai, vem. Maior prazer, cara. Não, mas esse tipo de conteúdo, cara, conecta pra caramba. Exatamente. Porque você está falando de marca. Uhum. Está falando de aceitação, Isso. de construção, de autoridade. Exatamente. E como a gente tem muita gente que está vindo do zero, esse tipo de conteúdo ajuda pra caramba Nossa, as ajuda pessoas a muito. criarem marca, Ajuda né? demais, ajuda Com muito. estratégia. Entenda o poder da marca Hotmart Uhum. e como isso pode te ajudar a impactar o seu público também. Coisas assim. Show.
Essa fala mansa aí pegou, viu, cara? Foi editando assim, ó. Parece finalzinho de filme, assim, ó. O cara mandando uma mensagem, pô. He-Man, né, cara? Raulzão, muito obrigado, velho. Viu? Foi top esse papo. Espero que você tenha gostado também. Tamo junto. Viking, você também. Meu co-host. Arthurzão também, co-host. Valeu demais. Host, cara. Esse negócio eu tô aprendendo a fazer isso aqui. Fico aqui só escutando. Mas cada episódio, cara, a gente sai daqui, assim, pô, aprendendo muito mais e vendo que tem infinitas possibilidades aí, né, cara? Eu tenho uma pergunta. Você fala Tem? que eu não tô falando, mas eu tenho uma pergunta. A gente tá zoando, né? Qual foi o sentimento que você saiu da Fire? Sentimento, cara, É. que... como é que eu vou traduzir isso aqui, cara? Peguei ele agora. Agora. Porque o sentimento... Foi bem Não, primeiro... Agora, foi bem maneiro agora. como é que fala? Aquelas bate-pronto, né? Ping-pong. De frente com o Odinho. Vamos lá. Não, o sentimento... Se não acertar, toma uma martelada. Vou tentar traduzir aqui, mas assim, que a gente tem muita coisa para fazer, assim. Que de verdade, às vezes a gente fica achando que, pô, já tentamos um monte de coisa, erra aqui, não cresce desse jeito aqui, mas só que a gente tem uma visão de que as outras pessoas estão fazendo e já acertando, tipo assim, já estão muito maiores e tal, mas não é assim. Então é um sentimento de, pô, não, cara, estamos no caminho certo e precisamos aprender muito mais. Então, assim, não é... Por isso que eu falei, não vou conseguir traduzir aqui, mas é um sentimento de, cara, eu saí renovado do evento e mais motivado a tirar as coisas do papel que a gente já estava planejando. Exato. Sacou? E aí até que você mandou lá um comentário lá, foi assim, ó, nós vamos bagunçar esse mercado aí daqui para frente. Então o sentimento é de empolgação, velho. Não sei se deu para responder direito aí. Sim, E você? Eu saí com uma adrenalina de execução, sabe? Eu vejo muito, tipo Perfeito. assim, a gente vê muita coisa lá que a gente faz, Aham. mas eu acho que a gente pecava muito por não continuar fazendo aquilo. Às vezes, tipo assim, não começou a dar certo, muda. Legal. Podia ter continuado um pouco mais. Continuado. E, ao mesmo tempo, muito insight do... Que nem até o Nego falou. Às vezes é uma coisa boba que a gente fala que a gente não acaba não fazendo. Sabe? Então a gente tem uma equipe muito boa. A gente tem equipamento, porra, a gente tem o Arthur aqui, é fera pra caralho. Você vai vir também ficar quieto. Então, assim, a gente tem muita coisa boa pra poder executar. Explorar mais, né? Exatamente, né? E o spoiler agora, que o pessoal já sabe, né? De eu estar vindo pra cá, agora pra BH, pra gente trabalhar junto, eu acho que vai conseguir tirar muita coisa com maestria do papel. Aí eu senti Entendeu? firmeza, hein? Que aí você até brilhou o olho do Ramiro. Porque o problema é que vai terminar aqui e aí vai pedir mais aumento ainda, entendeu? Mas é merecido, tô brincando. A gente falou sobre isso, assim, o Viking é uma das pessoas, assim, na Montinho que foi, cara, sei lá, já até perdi as contas de 4 vezes em 1 ano e meio. já foi promovido 4 vezes em 1 ano e meio, cara. Mas assim, foi Já tem a gente... podcast seu já? Hã? Já tem um podcast Eu já tive seu? um podcast de arco e flecha, você acredita? Eu sou arqueiro, né? Mas esse é Não, tô falando assim, você já foi entrevistado aqui no podcast? Já. Mas não deu pra, assim... Tem mais coisa que ele pode contar, assim, entendeu? Mas foi muito legal, cara, porque ele é um lojista que estava se destacando e falei, opa, quem que é esse cara aí? Tal. Aí consegui trazer. Tem o Queiroz, que também foi a mesma coisa, ele era um lojista, ficava enchendo o saco no suporte, velho. Enchendo o saco, mandando assim, mas por que não sei o quê? Por que não sei o quê? Aí eu falei, e aí tinha os atendentes que falaram, nossa, que cara chato, velho. Fica enchendo o saco. Aí eu falei, mas o que ele tá fazendo? Não, porque ele só fica... Falei, deixa eu ver, marca com esse cara aí. Marca um papo com ele que eu quero conhecer. Aí fui entender, ele é um lojista que trabalhou muitos anos, trabalhava em suporte de não sei se era cartão de crédito, não sei o quê, e ele estava provocando o nosso atendimento. E aí, quando eu conversei com ele, ele falou assim, não, mas eu acho que vocês podem fazer isso aqui, tinha que ir por essa linha. Eu falei, então vem fazer, pô. Fui lá e contratei ele. Top. Ele criou a oportunidade dele também. Top. Então a gente olha muito, eu gosto de brincar assim, sempre, cara, de a gente, cara, se você faz alguma coisa
bem feita, que gosta e vê que a gente está pecando ou que quer vir fazer, a gente precisa de mais gente desse jeito, né, Vicky? Exatamente. Vem, me chama no direct e tal, porque a Montinque tá sempre com portas abertas para isso, entendeu? Legal. Então, são alguns cases de pessoas que estavam do outro lado que a gente trouxe para dentro. Top, Para cara. criar esse negócio junto. Né? Então, assim, a gente tem essa cultura de construir a plataforma junto com os clientes. É eles que, tudo que eles pedem, na medida do possível, a gente vai entregando. Né? Inclusive, tem outro spoiler. Se bem que quando sair esse episódio aqui, já vai ter rolado, né? Já tá rolando. Estampa nas costas. Já tá rolando, vai ter rolado estampa nas costas. Ah, né? esse aí, você me falou desse Então, spoiler, velho. Tô doido pra esse chegar. Esse eu tô doido pra Você esse já chegar. vai, tá vendo? Você já vai chegar com, porra, nossa, cara, eu brinco, Raul. Cara, porque, pô, estamos fazendo 8 anos. As primeiras versões da plataforma, cara, puta merda. Ah, mas bicho. é assim, Não, né? eu já peguei. Nossa. Quando eu entrei era mato. Aham. Ah, mas é assim, cara. Quando É eu entrei, assim. muita coisa mudou desde assim, quando eu entrei. Sim. E eu acho assim, a solução, enquanto eu tava subindo, eu tava percebendo, a solução ela tá muito além só das, eu não sei se vocês têm, claro que vocês criaram um negócio, mas assim, a solução ela não tá só em fazer, entregar, não precisar esquentar com estoque, só colocar lá, mas uma puta de uma solução é que você não precisa montar e-commerce, você não precisa Sim. WordPress ali e tal, não sei o que. E outra, aí você quer o seu, eu já vi lá, eu nem te tinha perguntado, mas eu vi mexendo, fuçando. Eu posso ter meu domínio lá, então. Sim, comprar, domínio próprio. compro meu É domínio white e label. coloco. Bicho. É white Então, label. assim. não Domínio precisa. próprio, área de você inserir código de programação se souber personalizar a loja inteira. Olha aí. Ou agora fazer a integração que a gente tem da Nuvem Shop da Shopify, que você consegue levar todos os produtos para a plataforma deles. Então, assim, você monta o que você quiser. Pô, eu quero o template da Montinho que já não me atende mais, tá? Beleza, a gente tem a integração com a Nuvem Olha Shop, só. Shopify, com a Hotmart. Top demais. Então, assim, tá bem legal, assim, É. né? Não, pois E é só o começo. Aí, voltando ao sentimento, ainda tem muita coisa pra gente fazer que vai ajudar a galera, né? E é uma das coisas que nós vamos acelerar agora, que a gente já faz, que é os experts, Sim. mentoria com os experts, que a gente quer fomentar mais isso, para trazer Muita gente boa, né? Pra poder. gente boa para ajudar a galera a crescer dentro da plataforma, entendeu? Show de bola. Então, assim, você que está assistindo aí, sendo de BH ou não, chama a gente, né, Vic? E vamos criar junto essa parada aí, cara. Exatamente. Fechou, galera? Esse é o episódio mais longo de todos, cara. Batemos recorde. Cara, Então, se quiser mandar mais 5 minutos aí, a gente completa 2 horas. Sério? então vamos bater. Se é para bater recorde, 5 minutos, né? Não, mas eu Tem- falo que o papo fluiu tanto que... Tipo, É água Isso aí? é bom demais, eu aceito. Ó. Tem um termo que é assim, o que é um peidinho para quem já tá cagado? 5 minutos, pô. Mas o que você achou Do Fire? assim, eu ia te perguntar aqui do espaço aqui. Ah, do espaço. Porque aqui tem uns... Eu já tô começando a soltar uns spoilers aqui que a gente vai fazer, mas a ideia aqui... Você gostou, cara? Não, gostei demais. Assim, eu não imaginava, né? Porque você tem... A gente se relaciona assim, né? Vocês me convidaram, aí já venho dirigindo pensando, como é que deve ser lá e tal. Será que é um prédio com a sala deles, escritório e tal. Eu cheguei aqui espaço cultural complexo, muito né? foda, tipo assim, rola show, aí tem estúdio lá embaixo. E aí eu já fiquei pensando, caralho, será que imagina tá gravando podcast aqui, a galera curtindo um som lá embaixo, carinha escalando ali. Aí... Tá vendo, Arthur? Tá vendo, Vic? Não, top demais. Não, e imagina, tipo assim... Só pra te falar que eu só acertei morar aqui na frente por causa do espaço. top demais. Top demais. E assim... é muito doido, cara. Muito foda isso. Você tem poucas oportunidades de espaço integrados, assim, Verdade. em Belo Horizonte, né? E acaba sendo uma atração muito foda, entretenimento muito bacana, assim. Imagina, por exemplo, o cara... Sei lá, você tá com alguém e vocês vão chegar nesse nível com certeza, de alguém muito grande, muito... Sei lá, pega alguém do mainstream aí que quer fazer... De artista, assim? sei lá, muito grande, cara. Aqui, ó, só a nível de exemplo. Michael Jackson tá aqui. Pô? Sentado aqui, entrevistando... não, já pensou? Aí o malucão subindo, escalando ali, vê, pau, tá de gente que cai daquele muro ali, vendo.
Mas assim, Essa acaba virando uma atração aqui também, isso eu quero dizer, entendeu? Sim, E vira isso um é muito evento, legal. né? cara? Exatamente. E o fato disso aqui ser vidro, né? A parede de vidro, e a galera Incubador. vê o que tá rolando aqui. É tipo um incubador, aí o conceito de incubador também é muito foda. Nós estamos Enfim, com só- uns projetinhos aí Isso é muito e louco. vamos precisar de gente para executar também, né? Exato. Mas assim, parabéns. Mas é o muito lance que eu foda, te falei, muito a gente foda. gosta muito de... Cara, tá, beleza, ideia, tá, o que vale é a execução, né? Rafa? É, claro. Então, é claro. Contei pra Mão na vocês a massa. história aqui, que inclusive, bicho, eu tenho que me lembrar, tem que tirar o vídeo da obra aqui, Pra poder fazer Pra- um antes e depois, né? antes e depois e tal, porque eu fui fazendo sim, os sim, antes sim. e depois. Só que eu não postei o depois até hoje. 47 episódios depois. Mas foi assim, cara. Ó, 6 dias de obra, vamos fazer, vamos nessa e vamos ver o que dá. Hoje já estamos gravando aqui o 47º episódio. E aprendendo a cada episódio e tal. É esse recado também, sabe? Pra galera que não fica com medo, não, cara. E ficar pensando que tá errado e tal. Ah, Ih, não, bicho. cara. Só põe. Senão, Faz, você fica- fecha, como diz meu sogro, fecha a cara e vai, bicho. E Não vai. tem Tem que que jogar isso. fecha a cara e é, vai. o não a gente sempre tem, né? Exatamente. Então, assim, tá fluindo, né? É loucura a parte do medo, né? Do desconhecido. Que nem a total. parte quando a gente começou a negociação. Pô, vou pegar... Bate um medo, tipo assim... Porra, eu vou deixar toda a minha família pra trás. Vou deixar os amigos, as coisas todas. Né? Mas aqui já deu, cara. Tipo isso. Aí... Tô vindo, né? Tô aqui. Agora bate um medo de assim... Caraca, agora tem que dar certo. Não quero voltar, não. Quero voltar só a passeio. Entendeu? É muito louco, né? muito quando louco. você passa... Foi muito cômodo, né, cara? Não sei Sim. a gente viu. Mas olha só o ensinamento aqui da história aqui do Raul. Esses são desafios, cara. E é o desafio que te joga pra cima, te joga pra frente. Exatamente. Então você tá vivendo um desafio Sim. seu, do Sim. sair perto da família e tal. Apesar de estar perto, né? Você tem família Tem aqui família também. aqui, tem... Mas se não for isso, cara, vai ficar sempre no mesmo lugar. Vai. Se a pessoa não provocar esses desafios, é aquela história, né? Fica fazendo a mesma coisa e esperando um resultado diferente. Exato. Não vai, velho. E às vezes o não atrapalha muito, né? Por exemplo, Sim. suas oportunidades. Você não quer ir palestrar? Aí você fala, não sei não. Às vezes ali Nossa, você começa cara. a estragar um vínculo, umas oportunidades todas. Aqui, teve gente no Fire que me reconheceu da palestra. Pois é, tá vendo? Um dos clientes que eu vou ter uma reunião essa semana, o cara me conhece por causa da minha palestra. Aí. Lá em São Paulo, E- o cara lembrou de mim aqui, me reconheceu. Foi inclusive durante a palestra lá do espanhol lá. Eu tava sentado, o cara, ô Raul e tal, não sei o que. Tava na sua palestra. Tá vendo? E aí a presença, você trabalhando a sua marca na palestra, Exatamente. né? Se tivesse falado, não, nunca palestrei, vamos esperar um pouco mais. Cara, vai, desembola. Exatamente. Fecha a cara e vai. Show, enrolando bem os 5 Bom, minutos? deu 2 horas agora. Boa. Valeu demais, galera. Obrigado. Que agradeço. Espero que você tenha gostado também. Raul, fala suas redes sociais aí pra galera. Meu Instagram na verdade tem presença assim mais no Instagram mesmo, Boa. que é Raul R. Duarte. Raul Você R. vê um Duarte. cabeludo com guitarra lá. Não faço conteúdo, eu sou bem low profile. Meus conteúdos é mais família mesmo, minha filhota, esposa e eu, e coisas de música também. Então você vai Show de ver mais bola. coisas assim. Mas E- se quiser saber alguma coisa sobre design, tem alunos da formação que às vezes me mandam mensagem no direct, uma dúvida aqui, outra ali. Vai ser um Formação é o prazer. seu curso? Formação é o Formação Método Áureo, que é o curso da Bárbara. Da Bárbara. Né, o que Aí rolou, você na tem verdade, você ali. tem que foi um onde eu módulo e tal? Lá, não. Não, eu dei... São alunos da formação que se conectaram. Você viu um produto que a Bárbara lançou, que inclusive é novo no mundo, a nível mundial, que é o War Room, War Room. que é a sala de tráfego. Então, Sim, eu fiz parte do protótipo daquilo, de antes de virar aquilo. Entendi. Depois da minha palestra, a Bárbara me chamou para dar aula para os alunos dela, no que seria a War Room. Já chamava Saquei. War Room, só que era só para alunos da formação. Entendi. E aí eu ficava analisando um landing page, brand, dei uma aula de branding para uns alunos dela também. Ó, que Dei top. bastante aula lá. Aí logo depois disso, opa, dá certo isso. Aí, pum, saiu a War Room. Sensacional, cara. Foi Legal. E você, Foi top. Vicky? Onde que a galera te acha? No Insta também eu acho que é o mais fácil, né? O Matt_Albuquerque.
Vamos lá, estamos chegando. Ou então abre um ticket na Montink. Abre um ticket na Montink que eu vou pedir um número e falar pro suporte responder. Não, já brincando, o pessoal tem acesso ao meu WhatsApp, os lojistas têm acesso ao WhatsApp, só manda mensagem que a gente conversa lá. Nem todos os lojistas, né? Não é todo mundo, não. Quem tem interesse. Quem tem interesse tem meu WhatsApp pessoal. Inclusive um elogio aqui pra vocês. Assim que eu montei a loja, o Ian, né? O Ian entrou em contato já no WhatsApp. Raul, você tá precisando de alguma coisa? Eu tô aqui à disposição. Grande Ian. E tal, não sei o quê. Eu até mandei pro Matheus. Isso faz diferença, cara? Nossa, total, cara. Imagina, você tá num ambiente totalmente desconhecido e chega uma pessoa que oferece aquele serviço, aquela solução pra te ajudar ali. No ato, assim, depois, né? Foi coisa de 10 minutos. Entendeu? Foi o tempo de eu fazer o meu cadastro, entrar, fazer login, o Ian tava me chamando. Aí eu estranhei, assim, no bom sentido, tipo assim, pô, será que é real isso? Mandei o print pro Matheus. Será que é um robô? Matheus, isso aqui é bot? O que é isso daqui, meu irmão? Eu tô ligado nisso aqui. É um robô é o que chama Ian. Trabalha com a gente e tal. Pode falar pro Ian que você tá comigo, tá tudo certo. Aí eu agradeci o Ian, valeu isso demais. Ajuda demais, cara. A gente vai tentando aprimorando esse atendimento para acompanhar a galera desde do início da jornada. Não, legal demais. Porque também tem muita gente que começa e... normal. Eu falo assim, em tudo na vida, né? Sim. Em tudo. As pessoas têm isso de começar. E aí a gente pensa, se a pessoa chegou até aqui, algum interesse ela tem. Então vamos... O máximo que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Né? Bom demais. Show. Ó, vou pedir uma coisa aqui, é vocês compartilhar esse conteúdo, né, Vic? Clicar em curtir para ajudar esse conteúdo chegar a mais pessoas. E manda para seu amigo, para sua amiga, para quem está querendo empreender, para quem quer saber um pouco mais sobre design e um pouco mais sobre a história do Raul aqui, que é mais uma prova que existe a jornada. Não tem esse negócio de amanhã você tá milionário, não. Tem que passar pelas etapas. Valeu? Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. E let's sprint. Valeu, galera. Let's sprint. Valeu. Valeu. E eu não tô milionário ainda.